Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e assim como David Fincher, eu também acho que o mundo é repleto de pessoas perversas. Afinal, eu conheço o Bruce faz uns 3 anos. Olá, eu sou o Avast e finalmente vamos falar de um diretor que o Bruce gosta, mas dessa vez ele é bom. E aí, eu sou o Luiz e como vocês podem ver, eu sou muito amado aqui do Fórum Nerd e infelizmente hoje eu terei que quebrar as duas primeiras regras. Bom, como ficou bem evidente, a gente vai falar de David Fincher, esse cineasta tão famoso e tão querido norte-americano, aproveitando um pouco atrasado que The Killer, né, o assassino, seu novo filme já estreou na Netflix, é um filme que era bem aguardado e a gente gostou bastante. Então, por que não? Vamos aqui inaugurar talvez um novo quadro, talvez seja um piloto de um quadro do Fórum Nerd, falando dos mestres do cinema. Quem sabe no futuro a gente faz outros programas. Mas vamos começar falando a vida e obra de David Fincher logo depois da vinheta. Como é que alguém pode acabar desse jeito? Precisei de 4 pessoas para colocá-lo na mesa. Como é que ele conseguia passar pela porta? Por favor, é claro que ele não saía de casa. Bom, e antes de começar a falar da vida de David Fincher, só dar os recadinhos de sempre. Acesse o site do Fórum Nerd, forumnerd.com, com acento agudo no O, onde a gente comenta notícias, trailers, artigos, críticas, listas, tem conteúdo diário no site do Fórum Nerd. Então acessem lá que tem muita coisa legal. O próprio filmes do David Fincher, a gente tem feito cobertura faz anos, né? Desde o do começo do site, a gente fez de Mank, do The Killer, né, das séries do Fincher. Então acesse o Fórum Nerd que tem muita coisa legal. Sigam também a gente nas nossas redes sociais, que são @nerd_fórum no Twitter e Fórum Nerd no Instagram e TikTok. A gente também produz muito conteúdo legal para essas redes. E por fim, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Fórum Nerd, onde a gente posta vídeos semanais. Tanto o podcast sai no site, no agregador de podcasts e no YouTube, em versão de vídeo. Também tem vídeos semanais que eu faço com o Parse, às vezes, comentando alguns temas diferentes. E também os outros programas do Fórum Nerd, como o Mais Um, o Pauta Quente, que a gente comenta as notícias da semana, também saem no YouTube. Então se inscrevam e curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho e faz todas essas coisas aí que ajuda a gente demais. E, bom, David Fincher, ou como é o nome completo dele, David Andrew Leo Fincher, nasceu em 1962 em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. E o Fincher, né, sempre foi, como é o clichê, um apaixonado pelo cinema, desde criança, até que, aos seus 18 anos, ele trabalhou como assistente do diretor John Corte no filme Caravana da Coragem, uma aventura Ewok, de 1984, aquele filme de Star Wars, infantil, assim, que eu sei que muita gente não gosta, mas quando eu era criança eu adorava. E logo depois o Fincher ele começou a trabalhar no departamento de efeitos especiais na Industrial Light and Magic em 1981 até 1983, onde ele trabalhou em filmes como Star Wars, O Retorno de Jedi, Indiana Jones, O Templo da Perdição, enfim, vários filmes. O que é até curioso, porque o Fincher, né, você vê os filmes dele, é uma coisa que muita gente não dá valor, são os efeitos especiais nos filmes dele, que tem muito, só que não é aparente, e são bem perfeitos, né? A gente vai comentar na rede social, no próprio The Killer, tem muitos efeitos especiais de alta qualidade que são e não dá pra perceber. E depois ele começou a trabalhar como diretor de algumas propagandas. Ele dirigiu propagandas da Nike, da Coca-Cola, Budweiser, Heineken, Pepsi, enfim. E depois ele partiu, né, pra direção de videoclipes, que é uma coisa bem comum. Vários diretores também já fizeram isso, o Scorsese, o Ridley Scott. Ele dirigiu clipes da Madonna, do Sting, do Rolling Stones, Michael Jackson, Aerosmith, né, o Billy Idol, enfim, muita gente famosa. Até que, em 1992, ele foi contratado para substituir o diretor Vincent Ward na direção do terceiro filme da franquia Alien, marcando a sua estreia de fato como diretor nos cinemas, que é, né, o Alien 3, que não foi um começo muito bom, né? Vocês gostam do Alien 3? Alguém aqui gosta desse filme? Eu acho ok. Eu não acho um filme ruim. Eu acho que o Alien 4 Resurrection é muito pior que esse aqui. Porque esse filme aqui ainda tem umas ideias boas, mas pelas intromissões que a produção teve, esse filme também foi muito conturbado também. Não sei se vocês sabem, mas o Fischer ele teve muito trabalho para poder realizar esse filme. Foi picotado de várias maneiras pela Fox, né?
a montagem final do filme não representa exatamente a visão do diretor, por exemplo. Ainda que dificilmente o Fincher pudesse fazer uma obra que realmente fosse, nossa, muito boa, assim, comparado com os dois primeiros filmes, sabe? Mas, assim, quem tinha em mãos, eu acho que ele conseguiu fazer até que algo ok, assim. Não é o melhor filme da franquia, mas é um filme que fica ali no meio, sabe? Assim, o Fincher já falou em algumas entrevistas que ele meio que não considera o Alien 3 um filme dele, porque, assim, ele não participou do corte final, né? Então, o filme que a gente assistiu, o filme que tem pra assistir, o final, por exemplo, o David Fincher já alegou que não é o final que ele teria feito e tal. Então, ele meio que desconsidera o Alien 3 da sua franquia. Mas mesmo como meus amigos aqui já falaram, eu sendo um fanboy safado do maior diretor da história da indústria cinematográfica, eu não gosto de Alien 3, eu acho um filme fraco. Eu não acho ele horrível, eu não acho, nossa, o pior filme que eu já assisti na vida. Não, mas ainda assim eu acho ele um filme fraco. Eu acho que ele é um filme que em algum determinado momento, eu não sei exatamente quanto, ele até que caminha bem, depois eu acho que ele desanda completamente e tal. Mas de fato não gosto. E lembrando, né, que a franquia Alien, o primeiro filme é dirigido pelo Ridley Scott, o segundo é pelo James Cameron. Então ela já era na época uma franquia que tinha grandes idealizadores, né, por trás das câmeras, grandes diretores, e o David Fincher estava começando a carreira. Ele ainda, apesar dele já ter trabalhado, ser um diretor famoso de videoclipes, ter trabalhado muito com publicidade, com música, né, dirigindo clipes, ele ainda era um desconhecido nessa indústria, né, pelo menos na indústria cinematográfica propriamente dita. Então eu acho que o estúdio, se eu não estiver enganado, o Alien era da Fox, né? Sim. Ele é da Isso, Fox ainda. Da Fox, eu acho que o estúdio meio que usou um diretor ali início de carreira para colocar as ideias do estúdio mesmo ali. Queria, sei lá, algo que muitas vezes a gente comenta que talvez a Marvel faça, sabe? Coloca um diretor, uma diretora mais inexperiente, que aí o estúdio pode ter uma influência maior sobre aquele projeto, né? Então eu acho que o Alien 3 ele caminha por esse trajeto aí. Eu nunca tinha visto, eu vi, né, na noite anterior que a gente tá gravando. Até a metade eu tava achando um filme bem razoável, bem legal. Só que dá uma caída gigantesca do meio pro final. E realmente, é o primeiro filme de Alien que é ruim. Alien depois aqui foi ladeira abaixo. O quarto filme também é dirigido pelo Jaunet, que é o diretor de Amélie Poulain. E pelo que eu nunca assisti, mas eu já vi as notas e não são muito Não, boas. o Alien 4 tem a cena do Alien chorando com a Ripley. Sim, Essa cena aí nunca vai eu ser já vi. esquecida das nossas mentes. Não, assim, quando ela morreu, que assim, spoiler de Alien 3, a Ripley morre no terceiro filme, no final. Aí eu pensei, caraca, mas eu sei que ela tá no quarto, mas qual é a história do quarto? Aí eu já, tipo, li a primeira linha, que alguns cientistas clonam a Ripley 200 anos depois de sua morte. Esse realmente não tem como sair um filme bom disso. não tem. Mas o Alien 3 não é o pior filme do mundo. Até porque depois, sabe, teve Alien vs Predador, Alien vs Predador 2, que são coisas intancáveis. Mas é um filme que ele não é bom, mas ele não é um lixo também. Mas foi um começo difícil pro Fincher. O Bruce falou que ele não considera esse um filme da sua filmografia por conta das interferências. Mas em 1995 foi quando ele lançou o que muitos consideram, eu também, o seu maior e melhor filme, que é Seven, Os Sete Crimes Capitais. O filme estrelado por Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, né? Num dos primeiros papéis da carreira dela. Tem o Kevin Spacey, né? Anos antes dele ser cancelado, ser revelado ser um psicopata na vida real também. E é um filme que eu acho que todo mundo aqui ama, sem dúvidas. É um filme que tem um dos finais mais icônicos e mais chocantes do cinema disparado. E tem uma atmosfera, uma vibe espetacular, assim. Oh, não! Oh! Nossa, isso era pra ser o Brad Pitt no Era final? pra ser o Brad Pitt no final? Caraca, é o demo Oscar Caraca. para esse homem. É, Oscar mandar goes to Avast. Mandar esse áudio pro Brad Pitt. Pior fico que nesse muito áudio não feliz. dá pra saber se é um gemidão, né, ou se é o Brad Pitt, né? Ficou Eu fico- dúbio. Pior que vocês têm que assistir a versão legendada, que é exatamente desse jeito, imitei perfeitamente. Pode me Eu nunca contratar. vi dublado.
Eu nunca assisti esse filme dublado também, mas ele tem algumas curiosidades, né? Esse filme ele é 3 anos após Alien, então o David Fincher não saiu com muita moral, né? Do resultado que teve seu primeiro filme. E quando ele se encontrou realmente, eu queria muito dar o crédito, mas eu não lembro o nome do roteirista de Seven. O Charlie, que é a nossa enciclopédia, pode até nos ajudar. São 3 nomes, é um nome difícil. Mas Seven tem esse final, né, que o Avast mencionou. E quando o Fincher estava vendendo o seu projeto para alguns estúdios, muitos deles, praticamente todos, até aquele momento, adoraram o roteiro, com exceção do final. Eles acharam o final muito dark, muito puxado, muito pesado, né? E eu acho que o David Fincher deve ter uma gratidão enorme ao Brad Pitt e ao Morgan Freeman, mas especificamente ao Brad Pitt, né? Que o Brad Pitt só topou assinar para fazer esse filme se eles mantivessem a ideia do roteiro, que era a ideia que tem no final do filme, né? Que a gente vai falar sobre isso. Na época, né, alguns críticos tal trataram o filme como uma pequena obra-prima, né? E foi um filme que colocou de vez o Fincher no mercado. Lembrando também que a caráter de informação, nesses 3 anos, entre 92 e 95, o Fincher pensou seriamente em voltar para a área da publicidade ou a área dos videoclipes e não continuar sendo um diretor de cinema, mas ainda bem que ele mudou de ideia, que ele conseguiu trazer Seven, que é meu filme favorito da vida. E Seven, tecnicamente, né, a gente falando do diretor, ele é muito bom, por quê? Porque ele tem algumas coisas muito curiosas. Por exemplo, o personagem do Kevin Spacey, né, nas cenas dos créditos iniciais, né, quando você tem o nome da produção, o nome dos atores, o nome do Kevin Spacey não tá lá, e ele que é o grande vilão do filme, né, ele que é o assassino que mata suas vítimas baseados nos 7 pecados capitais, ele tem o nome de John Doe, né? John Doe, para quem não sabe, nos Estados Unidos seria um nome muito comum, sei lá, aqui no Brasil, como, sei lá, se fosse um João Silva, sabe? Você vai encontrar milhares por aí. Então ele quer dizer que esse assassino, ele tem algo escondido ali, como se esse assassino pode ser qualquer pessoa, esse assassino ser um cara normal, ele não ser ninguém com grandes habilidades estratégicas e tal. O filme ele faz essa metáfora que eu acho muito legal. O filme ele não diz em que cidade ele se passa, só que é numa grande metrópole, ou seja, poderia ser qualquer é o uma. protagonista da história, né? Exato, e pode ser qualquer uma, pode ser São Paulo, pode ser Rio de Janeiro, pode ser Nova York, pode ser Fica a Salvador, pode ser interpretação. Londres. Mas às vezes sabe que não se passa no Brasil. Não, Sim. é tipo grandes metrópoles, né? Pode ser Tóquio, enfim. E o filme, ele tem, né, uma cinematografia muito particular, por exemplo. Curiosamente, né, na última cena do filme, que não é a última cena, né? O filme ainda tem uma ceninha depois, mas na cena X que o Avast interpretou brilhantemente aqui, é a única cena ensolarada do filme. O filme inteiro se passa embaixo da chuva, o tempo todo nublado, aquele tempo feio mesmo, né? Onde nos passa a sensação de sempre, sabe, algo tá estranho, algo não tá caminhando normal. O filme é muito bom em passar isso pra gente. O apartamento, né, que o personagem do Brad Pitt, da Gwyneth Paltrow, mora em um apartamento pequeno, sempre apertado, sabe, dando uma sensação de estranheza. Eles ouvem o tempo inteiro, né, o barulho do trem passando, como se fosse que o trem, os trilhos do trem ficam em cima da cabeça deles, assim, é muito desconfortável. O primeiro pecado capital, que é a gula, é um lugar totalmente salubre, por exemplo. Exato. Totalmente bem feito. Exato. Então o filme, mesmo o Fincher ainda caminhando, né, como diretor de cinema, ele tem algumas particularidades que o transformaram de fato num grande diretor, e ele repetiu esses fatos, aprimorou algumas coisas, e mais pra frente ele volta nesse gênero, é um gênero que ele gosta bastante de trabalhar, né, esse suspense policial. O Fincher gosta muito de trabalhar com psicopatas, né? Tanto é que o próximo filme vai ser sobre a vida do Charlie, mas enfim, a gente fala mais pra frente. Mas, Charlie, eu tô aqui no monólogo, eu estou falando 20 minutos dessa obra-prima. E você gosta de Seven? Em si, né, o John Doe é um personagem que é base na sua vida, né, por ser um papel muito icônico do Kevin Spacey. É um grande vilão do cinema. O nome do roteirista que você me perguntou é o Andrew Kevin Walker. É um roteirista que no futuro veio a fazer, por exemplo, o Cavaleiro Sem Cabeça, o Sleepy Hollow com Tim Burton, fez aquele The Wolfman, o Lobisomem com Jack Nicholson. Ele trabalhou com o Fincher de novo no The Killer e no Love, Death and Robots, né, basicamente no episódio que o Fincher dirigiu, que a gente vai comentar depois também. Exato, e só uma informação também, ele trabalhou com o Fincher em outros projetos onde ele não é acreditado, porque ele se tornou um grande parceiro do Fincher em revisar roteiros. Tá, então, mas por exemplo, ele revisou o roteiro de Clube da Luta, ele revisou o roteiro de Quarto do Pânico, ele não foi creditado,
por isso, mas ele sempre foi um cara de confiança pro Fincher, e dá pra entender o porquê, ele é um grande roteirista, então também fica essa informação, né? E tá certo, né? Sim. Sim, e assim, o Seven é um filme muito icônico. O Bruce, tudo que eu ia falar, ele já falou, ele fez esse puta monólogo. Mas eu acho que o legal do Seven é que ele tem muitas cenas que são icônicas. Não só o final, mas a cena do Kevin Spacey chegando todo ensanguentado e se entregando pra polícia é foda. A cena que Com aquela voz fina, inocente, irritante, assim, que é totalmente proposital, sabe? Se você só ouve aquele cara, você nunca vai falar que aquele cara é o assassino, porque ele tem meio que uma doçura na voz, assim. Os detalhes desse filme, eles são impecáveis, né? Ou a cena que eles levam o cara no carro, a gente só vai vendo o olhar dele pelo retrovisor enquanto ele vai falando, A cena do carro é muito boa, porque muito boa. se você presta muita atenção, você vê que o Fincher, ele faz um drible ali para poder evitar o excesso de didatismo do filme. Então vamos vendo aos poucos alguns shots. E nessa cena também tem uma curiosidade muito legal, que todos os quadros, quando eles estão dentro do carro, né, até o caminho onde o Brad Pitt recebe a caixa, todos os ângulos, quando ele filma o Brad Pitt sempre está, dependendo do ângulo, ou atrás ou na frente dele, com... Como que seria o nome daquele negócio do carro que separa o presidiário, o prisioneiro dos policiais? As grades, sabe, como se fosse um presságio de que, tipo, ele vai se fuder, sabe? Ele brinca com isso. O David Fincher é um diretor que brinca muito com a câmera dele, né? Exatamente. E nessa composição dele, sabe, toda hora parece que o Brad Pitt tá preso, alguma coisa, meio que ele dando um sinal de, cara, vai acontecer alguma coisa. É sério, os detalhes desse filme, eles favorecem muito, muito, muito o filme, porque é praticamente tudo impecável, né? E não é só essa cena, né, que o Fischer se mostrou uma pessoa genial. A cena da conversa dos policiais com o advogado também é uma construção de enquadramento brilhante. Então, a gente vê ali uma demonstração eficiente que o cara sabe como filmar as coisas. Exato. Eu gosto muito também daquela cena que eles descobrem onde o John mora e vão atrás dele. Você nunca vê o rosto dele na perseguição. Aí tem a cena onde tem a luta na chuva, ele, né, bota a arma na cabeça do Brad Pitt, só que a gente nunca vê o rosto dele, porque ele não mata, e obviamente com a chuva. É uma cena muito incrível, incrível mesmo. E o filme, ele arrecadou mais de 100 milhões de dólares, foi um sucesso, não foi um filme que custou muito caro. E ele foi indicado apenas ao Oscar de melhor edição, por algum motivo. A edição é muito boa, mas era um filme que merecia mais indicações. Eu só queria perguntar uma coisa pra vocês dois. Vocês imitaram bastante essa cena final do Brad Pitt? What's in the Box uma cena icônica, né? Mas eu acho que eu nunca imitei, né? Eu também nunca imitei, mas ela é um grande meme, né? Que vocês dois não assistem The Walking Dead também, mas tem uma cena na hora que o Rick, que é o protagonista, a mulher dele morre, ele dá um choro, tipo, não, assim que ficou um meme também, igual essa cena. Não, ele falando com o Avast interpretando filho também. Não é aquele que fica falando com o filho? Que o filho que fica zoando o filho, chorando? Não, ele não tá zoando, ele tá chorando mesmo, falando não, ele não tá zoando. Ele tá chorando Nossa, mesmo. Parece que ele tá tirando sarro do moleque nessa cena, mano. Não, a esposa dele acabou de morrer naquela cena. Ele tem a notícia, inclusive, Não, da morte. Parece que ele tá, tipo, zoando, vai chorar, você não vai chorar, né? Tipo, sempre pareceu isso essa cena. Não. E virou um grande meme, assim como essa cena, né, do David Mills, né, que é o personagem do Brad Pitt. Por falar nisso, vocês sabiam que o R. Lee Ermey estava nesse filme? Fazendo, obviamente, um capitão de polícia nervosinho? Porque Sim. ele tá em todos os filmes dele. Não sabia. What do you get for the man who has everything? Happy birthday, sir. Thank you, Maggie. I don't like her. Mas depois teve um filme que eu demorei muito pra ver, que é o Vidas em Jogo, né, o The Game, em 1997, com o que é isso? Michael Douglas, né, um dos papéis mais legais do Michael Douglas. Gostei, né, da referência musical do Charlie, esse homem é um poço de... Não, é um dos maiores memes, inclusive quando o Michael Douglas veio pro Brasil e dançou essa música, foi muito bom. E que é isso?
Michael Douglas! Um filme que tem. O rapaz tá bêbado hoje. Não, tá muito bom. E também o filme tem um dos atores mais insuportáveis do mundo, que é o Champagne, que interpreta o irmão dele. E esse filme é muito bizarro, porque ele não é tão... É um filme do Fincher que ele não é um dos menos famosos dele. Principalmente que é um dos primeiros trabalhos dele, que não tem Talvez lá o eu acho Michael Douglas. que menos famoso, assim. Pelo menos é o que menos a galera fala, né? É que o Michael Douglas não é um ator muito famosão, assim, não é um cara que, tipo, atrai também muita gente, então, né, diferente de um Brad Pitt, né, ou até mesmo, sabe, de um Gary Oldman, como é no Mank, no Michael Fassbender, ele não é um ator tão famoso, mas faz tempo que eu vi esse filme, pelo que eu lembro, a sinopse é basicamente que é esse cara que ele é muito rico e meio Arrogante. Arrogante, meio, tipo, frio, e o irmão dele dá um presente pra ele, que é um jogo, e ele começa entrando nesse jogo na vida real, bizarro, onde várias coisas vão acontecendo, teorias da conspiração. E é um filme muito da hora. E a gente começou um pouquinho antes. Esse filme, o começo é legal, mas eu lembro que a metade eu tava achando meio, cara, tá bom. E não tem como esse filme ter um final da hora. Eu pensei comigo mesmo. Pensei ele vai acabar ou desse jeito, ou de outro. Não tem como ser um final da hora. E tem um final completamente maluco, surpreendente e que é tão fora da casinha que eu fiquei, não, cara, isso é incrível. É um dos filmes que eu mais gosto do Fincher, exatamente por causa disso. É um filme bem corajoso e tem, pra mim, um dos finais mais legais da história do cinema. E falemos que esse filme aí é uma tremenda sessão da tarde do Fincher. Eu acho que é o único filme dele com essa proposta. Porque, tipo, ele não vai falar de algo muito complexo, assim. Ele não vai falar algo... Não tem nenhum cara com uma faca no pinto sendo obrigado a fazer sexo com uma prostituta e matar ela esfaqueando, né, Não, tem o órgão muito, genital dela. Nem nudez tem no filme, né? Pra isso, né? Não tem nem muitas mortes, assim, nossa, morte sangrenta pra caramba. Mas o filme, ele é... inclusive, as únicas mortes que tem no filme, elas não são verdadeiras, né? São tudo fake, pô. A morte principal que acontece no final do filme, eu fui pego completamente surpresa que o irmão dele tava lá vivo. E aparece assim, ó, beleza, como é que vai, meu irmão? Exato, com um terno branco, com uma cara de tonto no final, dando parabéns, e eu puto da vida. O Michael... Não, e você esqueceu que ele pulou do negócio do prédio, né? Ele ia se matar. E, tipo, ele foi salvo. Não, então, esse filme, ele é muito curioso pra mim, porque, assim, ele é um filme que eu gosto dele, mas eu, diferente do Charlie, eu me incomodo um pouco com o final dele, porque eu não senti esse momento que o Charlie sentiu, de que chegou em uma certa minutagem da sua duração, que eu tava cansado. Eu gostei muito, sabe? O Michael Douglas interpreta, se eu não estiver enganado, eu acho que ele é um banqueiro muito rico, um cara solitário, arrogante, meio cuzão. É tipo você, né? É tipo eu, igualzinho, todos os iguais, inclusive a conta bancária. Aí... Não, se não me engano, tem um trauma que é contado desse personagem, que o pai dele morreu de suicídio, etc. Então ele ficou meio assim... Sim, só que a gente vai descobrindo depois, né? Conforme esse jogo que o irmão dele dá para ele participar, né? Dá o convite para ele participar, que é uma empresa, e ele meio que pesquisa essa empresa, e essa empresa aparentemente ela não é muito confiável, ela não tem muitas informações nos meios que ele pesquisa, né? Nas pessoas que ele conhece. Ele vai, então esse jogo ele brinca como se fosse que é ele destruindo a vida dele, ele perdendo tudo que ele tem, né? Então ele vai ficando aparentemente pobre, né, no filme, ou um pouco menos milionário, sei lá, ele vai perdendo o dinheiro dele, ele perde o emprego dele, as pessoas vão seguindo ele, aparentemente querem matar ele ou torturar, enfim, tudo isso. Então o filme mostra como se fosse tipo, ok, ele no estágio e ele caindo, né, decaindo, tanto socialmente quanto psicologicamente, mentalmente, né? E só que, porém, todas essas nuances, né, do jogo acabar com ele, o transformam num cara mais humano. Ele tem esse contraponto que eu achei muito legal. Então, no começo do filme, ele não se relaciona com ninguém, ele não consegue se relacionar bem com mulheres direito, ele não tem uma relação de paternidade, de fraternidade, ele não tem. E conforme ele vai aparentemente perdendo as coisas, ele vai melhorando. Então, a partir do momento que eu descubro que no final tudo realmente é um jogo, era uma grande trollagem com ele, eu fiquei puto. Era basicamente um jogo de RPG, sabe? O personagem tá perdendo level e vai ficando cada vez mais fraco. É um RPG hardcore, né? Eu achei que desenvolveram bem ele, assim, ele teve isso, eu falei, ok, o final ele vai morrer, ele vai se matar, mas ele teve um desenvolvimento, a gente vai entender, tipo, essa trajetória dele.
Aí no final, quando era uma grande brincadeira, aí eu fiquei com a sensação de caralho, mano. É meio broxante, sabe? Tanto é que em algum momento do filme, imaginando que, vamos supor que quando eu assisti Vidas em Jogo, eu já tivesse o Letterboxd, eu estaria dando, sei lá, 4,5 estrelas pra ele. Aí quando tem o finalzinho, sabe quando você tira de repente uma estrela ou meia estrela? Eu, diferente do Charlie, eu não gostei tanto do final, assim. Sinceramente, eu vi muita pessoa reclamando do final desse filme antes de eu assistir ele. Só pra deixar claro, eu nunca vi esse filme antes de gravar esse podcast. Eu comecei a ver ele essa semana, uns 3 dias antes desse podcast. E eu achei igualmente fantástico, assim. Ele é meio surreal, vamos concordar. É verdade. O filme inteiro é uma grande sacanagem, ainda que é meio sombria. E pega um pouco daquele jogo de suspense Hitchcockiana, sabe? Mas assim, acho que se eu não soubesse, eu diria que esse filme é de um outro David. Sei lá, o Lynch, por exemplo. Não, nada a ver com o David Lynch, mas realmente é um filme que não é Não, muito a lembra um cara pouquinho. do Fincher, né? Não lembra a cara do Fincher. Você vê, a filmografia do cara é só de serial killer, algumas coisas aqui e ali diferentes, mas é sempre algo muito pesado, algo mais reflexivo, mais com Esse reviravoltas. E aí, ele aqui parece um filme do John Carpenter. Tipo aquele Eles Vivem, sabe? É um filme que eu achei mais a cara do John Carpenter do que do Fincher. é uma grande sessão da tarde, mas sinceramente é um divertimento de alto nível. Eu me diverti vendo esse filme. Sabe, parece que eu Uhum. voltei algum tempo atrás, quando eu ficava vendo na televisão desse tipo de filme, assim. Eu Assim, gostei. convenhamos, ele não é exatamente um Sessão da Tarde, porque apesar dele ter esse final, né, que revela que ali era tudo uma grande brincadeira, uma sacanagem com o Michael Douglas, mas em um determinado do filme ele fica bem sombrio, assim, sabe? Essa brincadeira toda é. Então eu não diria que é um Sessão da Tarde, eu diria que é um Tela Quente, aquele filme de segunda noite, sabe? Que passaria na Globo, não no sábado, 3 horas da tarde ali, antes do horário do futebol que a Globo tem. Eu acho que ele é um pouquinho mais forte do que esse tipo de filme. Sim, sim. Mas parece o padrão do David Fincher, sabe? Assim, se você comparar com outros, talvez ali ele só não é mais pesado do que, sei lá, rede social e Benjamin Button. Toda semana, Tyler ditava as regras que ele e eu decidíamos. Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Bom, passando pro próximo filme, aí em 1999, Fincher lançou o que é o seu filme mais polêmico e um dos mais aclamados também, que é Clube da Luta, a adaptação do romance homônimo de Chuck Palahniuk, publicado em 1996. Clube da Luta, né, o Fight Club, que é estrelado pelo, mais uma vez, o Brad Pitt, e dessa vez com as adições do Edward Norton e da Helena Bonham Carter. É um filme que, durante muito tempo, eu tinha um ódiozinho do Clube da Luta, porque eu achava que devia ser um filme muito superestimado, que as pessoas exageravam e não sei o quê. E até que lá pra 2017, 2018, eu assisti pela primeira vez, e eu só tinha o spoiler principal mesmo, que o cara, o personagem do Brad Pitt estava na cabeça do personagem do Edward Norton, mas eu acabei me surpreendendo e gostando bastante. Eu já até cheguei a ler uma parte do quadrinho, né, faz alguns poucos anos o Chuck lançou uma continuação de Clube da Luta em forma de quadrinhos, que é bem interessante. E o Fight Club, basicamente, o Clube da Luta é esse cara, ele é meio que um loser, não sei se é um loser exatamente, é o termo É um certo. fracassado. É um cara que não se dá muito bem na vida e ele conhece esse cara que é o Tyler Durden, que é o personagem do Brad Pitt, e eles meio que ficam amigos. Esse cara é o completo oposto dele, enquanto o do Edward Norton é um cara mais careta, mais tranquilo, o Tyler é um cara completamente louco, que tem uma autoestima melhor, né, que sabe conversar melhor com as pessoas, né, construir pontes e tudo mais. E aí eles meio que ficam amigos e eles formam esse clube da luta, né, que é uma coisa que vai escalando até chegar em proporções muito grandes e perigosas.
E é um filme muito foda. A gente já chegou a falar, eu e o Bruce, num podcast bem antigo nosso, de adaptações de livros, se eu não me engano. O Isso. Bruce citou o Clube da Luta. E é um filme que ele é muito polêmico, porque muita gente. Ele é um filme que trata muito da masculinidade tóxica. E muita gente pega isso e acaba ou endeusando ou usando como uma crítica, tipo, esse filme é machista, esse filme é não sei o quê, quando não é. É um filme que fala muito sobre o capitalismo, o consumismo. É um filme que realmente ele é muito bom, embora ele já se torne um filme manjado e tem muita gente escrota que gosta muito desse filme e utiliza muito esse filme como uma coisa moral, quando não é. Mas realmente é um grande filme do Fincher e um dos melhores que ele fez mesmo. Acho que isso não tem dúvidas. Esse filme, essa história, né? Porque o livro também, ele navega, eu acho que no limite ali para essa má interpretação. Por quê? Porque, por exemplo, esse filme, inicialmente, ele trata a única personagem feminina que tem, que é a Marla, né, interpretada pela Helena Bonham Carter, como um objeto de desejo, inicialmente, do Edward Norton, né, que não tem nome nesse filme. Ele narra o filme, ele narra e é o protagonista, mas ele não tem nome, ele sempre dá nomes diferentes quando ele vai nas terapias, por exemplo, uma hora ele é o Jack, outra hora ele é o John, outra hora ele é não sei o quê e tal. Então, algumas mulheres acham que esse filme ele é machista e ele vai por uma outra linha tênue dessa questão da masculinidade. Muitos caras acham que o Tyler Durden, né, a versão do Brad Pitt, é a exemplificação de como o homem machão deve ser. Então ele lida com isso, só que na verdade ele faz uma grande crítica, né? Como o Charlie mencionou, ao consumismo, ao capitalismo. Tem uma cena que talvez eu acho que é a minha favorita, que eles sequestram um cara que, se não me engano, ele trabalha com cartão de crédito, ele vende crédito, alguma coisa do tipo, eu não me recordo exatamente a profissão dele, e eles simulam um sequestro, onde eles não roubam nada dele. E ele simplesmente, o Tyler Durden fala que a gente nunca vai saber como que vai ser, assim, o preço, mas não o preço do dinheiro, o preço dele tomar um café da manhã com a esposa dele, com os filhos dele, com a família dele no dia seguinte. Então o filme ele brinca muito, né, com essas questões, com essas críticas, só que ele não trata com uma sutileza, não é uma crítica sutil. Então muitas pessoas interpretam esse filme, na minha opinião, erroneamente, mas cada um tem a sua opinião, eu respeito todas elas, né? E também lembrando que o porquê que ele é um filme polêmico, porque quando esse filme estreou nos Estados Unidos, houve um ataque a uma sessão de cinema, onde algumas pessoas ficaram mortas e dezenas de pessoas ficaram feridas, e muitas pessoas relacionaram que era por causa do teor do filme, então ele ganhou uma imagem negativa na época, só que com o passar dos anos, ele foi assistido por mais pessoas e ele meio que acabou se tornando um cult, talvez, eu não sei se é Esse filme, na época, ele fracassou, não é? Nas bilheterias. Sim, sim. Ele, inclusive, a crítica da época, né, a crítica especializada da época, detonou o filme, assim, em muitos aspectos, tal. Ele não foi um filme que, nossa, foi ovacionado quando foi lançado, não. Ele foi um filme considerado bem polêmico desde 99, assim, quando ele estreou. Na verdade, é um filme que divide muita opinião de muita gente até hoje, como vocês dois falaram. Eu vejo muita gente falando que não gosta do Clube da Luta, muito por ele ser muito pouco lento, né, para algumas dessas pessoas que não são muito acostumadas, ver pela primeira vez. Outros acham que é bem confuso a forma como Fincher faz aqui a introdução dessa segunda personalidade do protagonista, né, o Tyler Durden. Mas aí tem também o seu final. Eu vou ponderar aqui, eu também tenho um pouco de dificuldade para entender um pouco o final do filme, eu confesso. Primeiro porque eu achei que era uma decisão mental dele, sabe, de eliminar aquela personalidade, o que era de fato, mas isso é feito de uma forma real, sabe, pois Marley e os soldados aparecem e comentam sobre o tio, dando a entender que é algo real, etc. Vocês podem me explicar se é de fato isso mesmo? Uma curiosidade, né, para as pessoas que assistiram Clube da Luta mais de uma vez, é que quando você assiste a segunda vez, não no caso do Charlie, porque o Charlie mencionou aqui que ele já assistiu sabendo do spoiler, né, o Fincher, ele dá muitas dicas pra gente de que o Tyler Durden, na verdade, é o Edward Norton, né, eles são a mesma pessoa, porque, por exemplo, em todos os momentos onde tem uma determinada parte do filme que a Marla começa a se envolver com o Tyler Durden, né, a versão do Brad Pitt.
E a Marla sempre fala as mesmas coisas que ela fala pro Brad Pitt, ela fala pro Edward Norton. Todas as coisas. Às vezes ela fala uma frase, tipo, você poderia me ver amanhã, por exemplo. Ela não fala essa frase, eu tô dando um exemplo. Aí ela tá lá, mostra cenas deles fazendo sexo e tal, beleza. Quando ela sai do quarto, sei lá, ela vai tomar uma água na cozinha, o Edward Norton tá lá, ela fala, você poderia me ver amanhã. Então o filme, ele brinca muitas vezes, toda hora quando ele encontra alguém do Clube da Luta, no momento que mostra, ele inicialmente começa algo como os dois, como se fosse uma terapia esquisita, né, Eu não, dos sei se, dois. eu não sei se você percebeu que no filme tem umas piscadelas assim rápidas do próprio Tyler aparecendo em alguns momentos. Sabe, é bem Sim, rápido. São tiros sim. assim, Tem até uma muito hora que rápido. o Edward Norton tá subindo ou descendo uma escada rolante, eu acho que de um aeroporto, se eu não estiver enganado, mostra o Brad Pitt E o descendo Tyler do tá outro lado, é lá. coisa de tipo 2 segundos. E É o muito Tyler tá lá. rápido. O Tyler tá lá. E é muito engraçado o contraste, né? Porque ele traz o personagem do Edward Norton inicialmente como um cara frustrado, um cara talvez fracassado, infeliz, enfim. E aí ele sempre, tipo, vestido todo engomadinho, assim, todo, sabe, socialzinho, parecendo, sei lá, talvez um executivo, alguém assim. E enquanto o Tyler Durden, o Brad Pitt, ele tá sempre com uma roupa mais leve, florida, colorida. Tipo, até na questão da vestimenta, ele mostra os contrastes dos personagens, né? É tão Além de todo. engraçado, é tão engraçado essa questão, porque o filme inteiro passa a atmosfera tão imunda da cidade. Sabe, você vê aqui o apartamento dos dois e é Tudo podre, sabe? despedaçado, né? O banheiro, ele vai lavar a mão na Todo torneira, cagado. a torneira cai, e o teto, o forro, né, do teto, tudo caindo, cheio de vazamento, goteira. O filme, ele aborda muito isso, né? Mas eu acho muito curioso, assim, como você assistiu uma segunda vez, ele ainda funciona melhor, porque você vê, sabe, essa questão que a gente fala que o Fincher gosta muito de fazer algumas brincadeiras com a câmera e tal, tudo isso, e ele faz muito em Clube da Luta. Eu acho que Clube da Luta ele faz isso até melhor do que Seven, ou pelo menos mais vezes do que em Seven, né? Então ele te dá muita pista, ele joga, mas se você assistir sem saber nada, né? Você vai conseguir perceber e reverenciar, né, essa habilidade do Fincher na segunda vez que você assiste. O Bruce falou desse negócio que fica piscando, eu também. Uma curiosidade bem famosa que também tem uma hora que pisca um pinto. Mas é tipo muito rápido, né? No filme. Que só, a galera realmente só percebeu, tipo, vendo em E não casa é, e pausando. e não é só colocaram ali um frame de um pinto, é num desenho infantil para crianças. Não, e a gente aprendeu aqui que não pode pôr, né, de forma nenhuma, o Jared Leto em qualquer filme, né? O filme acaba sendo É. amaldiçoado. Não, É, mas, mas outra coisa, o mas Fincher, era a época que ele aparecia só pra apanhar, só pra morrer, comendo mas o psicopata Fincher, ele americano. foi um visionário, porque em 1999 ele fez uma coisa que depois de uns bons anos, muita gente queria fazer, né, que é dar uma surra no Jared Leto, né, porque o personagem dele, ele tá lá, ele tem um dos momentos mais memoráveis que ele toma uma surra daquelas, assim, clássicas E do no cinema. ano que vem ele foi assassinado pelo Christian Bale, né? Então foram dois filmes Exato. visionários. Só que no Psicopata Americano, o Christian Bale meio que tinha uma exceção, olha, uma obsessão pelo personagem do Jared Leto, né? Ele meio que queria ser igual o Paul Allen, acho que era isso o nome do cara. Aqui, né, eu nem lembro se o personagem do Jared Leto tem nome, sinceramente eu não lembro. Eu chamo ele de O Narrador, ele não tem nome. Não, Mas eu digo do Jared Leto. O do Jared sim. Leto, eu nem lembro se ele tem nome, ele faz parte de um membro do clube, né? E ele participa da cena ali que ele fica com o rosto todo desfigurado do tanto que ele apanha do Edward Norton, né? That's strange. What? Is this room smaller than it should be? You're the first person to notice. On Caravan, no one from our office had the slightest idea. It's called a panic room. E o Jared Leto depois, ele foi trabalhar com o David Fincher em 2002, no Quarto do Pânico, o Panic Room, que é um filme mais de suspense do Fincher, estrelado pela Jodie Foster, a Kristen Stewart no comecinho da carreira dela, bem novinha, o Forrest Whitaker, né, o Jared Leto, tinha a Nicole Kidman, participa um pouquinho também. Então, assim, é um elenco bem legal. E já vou começar falando, esse é o único filme do Fincher junto com Alien 3 que eu não gosto. É um filme que é um suspense mais genérico dessa mãe e essa filha que se mudam pra Nova York pra uma casa, e essa casa, coincidentemente, tem um quarto do pânico, né? Um quarto fechado com câmeras, assim, porta de aço. E uma noite, um grupo de ladrões invadem essa casa e elas se escondem nesse lugar, né?
E é um filme bem de suspense, com pitadinhas de terror, mas é quase nada. E eu acho que é um filme que tem uma premissa muito boa, um elenco muito bom. Fincher dirige bem, eu acho que é um dos trabalhos mais fracos dele como diretor, mas ainda assim é legal ver ele ter saído do Clube da Luta, fazer um filme que é um filme com uma escala muito grande, com uma edição, direção totalmente diferentes e vir para um filme mais confinado, um filme menor. Mas eu acho que o filme, no final das contas, ele não funciona. Eu acho que se estende mais do que ele devia. É um filme chato pra caramba. O personagem do Jared Leto é irritante. Eu acho que é um filme, no geral, que eu passo... É o filme, talvez, que eu menos gosto do Fincher, junto com o Alien 3. Eu não gosto muito desse filme, mas eu gosto, eu acho um bom filme. O Avast comentou que ele acha o Vidas em Jogo, o filme pipocão do Fincher. Eu já acho o Quarto do Pânico. Eu acho que ele tem mais esses elementos, porque ele é um filme de suspense, mas ele é um filme simples de suspense. Ele é um filme onde 3 bandidos, cada um com uma personalidade diferente, eles descobrem que dentro da casa da Judy Foster tem uma quantia grande em dinheiro e eles querem roubar. E dentro dessa casa, elas têm um esconderijo, né, que é o Quarto do Pânico, que dá nome ao filme, e elas se escondem lá, e o filme passa basicamente numa negociação entre eles, nos bandidos tentando roubar essa quantia em dinheiro, e elas tentando dar um jeito deles saírem de casa, ou de algum vizinho, sei lá, chamar a polícia, e a polícia passar lá e prender os caras, enfim. O filme, ele é muito simples. Ele talvez seja o filme mais simples do Fincher, não sei, a gente vai debater sobre outros aí, mas eu gosto. Eu acho que é positivo, eu acho que mostra uma versatilidade do Fincher, assim, ele trabalhou com temas muito complexos durante a carreira dele, e aqui ele tá num tema mais leve, um filme bem direto, é um filme de uma tentativa de assalto, com vítimas tentando sobreviver, ou não, enfim. E tem algumas curiosidades, né, a Nicole Kidman seria a protagonista desse filme, porém, um pouquinho antes de começar as gravações, ela descobriu que ela estava grávida, o que impossibilitou dela conseguir filmar, né, ficar o tempo necessário para as filmagens, já que ela teria que fazer o pré-natal, o tratamento da gravidez. Então o Fincher conseguiu trabalhar com a Judy Foster, que era uma atriz que já era para ter trabalhado com o Fincher antes, ela faria Vidas em Jogo, mas por conflitos de agenda ela não fez, então alguns anos depois ela trabalha com o diretor, né, e esse filme, em algum momento, ele quase foi dirigido pelo Forrest Whitaker, como que se fala o nome dele, Charlie? O Forrest Whitaker. Whitaker, ele quase foi o diretor desse filme, né? Ele acabou não sendo, ficou pro David Fincher, ele foi um dos bandidos. E ele tem essa questão que ele trabalha um pouco com a personalidade dos bandidos, né? Enquanto o Forrest, ele é um bandido bonzinho, entre aspas, ele não quer machucar ninguém, ele quer pegar a quantia dele, porque ele precisa pagar contas, enfim, tudo isso. O Jared Leto já é o bandido mais estressadão, que não sei o que lá, não sei o que lá. Então ele brinca Chato um pouquinho. pra caramba. Chato pra cacete, mas eu acho que um chato intencional, eu não acho que um chato que a gente descobriu muitos anos depois do Jared Leto, que é ele tentando fazer uma interpretação foda e ficando chato. Eu acho que ali ele tá chato de propósito, o personagem dele foi concebido pra ser assim. Mas acho um filme bem bacana, eu acho que ele é um filme bem claustrofóbico, né? O Quarto do Pânico, ele é todo apertado, assim, o Fincher, de novo, ele brinca com essas composições muito bem, então ele te dá uma sensação muito de desconforto. Eu acho que, mesmo sendo um filme simples, eu acho que o Fincher tem um lado seguro ali, que ele trabalhou um pouquinho em Seven, ele brinca um pouquinho com essas coisas, assim, eu acho ele muito bom nisso, né? Eu acho que o Fincher, ele é o meu diretor favorito muito por causa dos detalhes, eu gosto muito dos detalhes que ele traz, e eu acho que ele é especialista nisso, que difere, por exemplo, de outros cineastas que são muito mais complexos, né, do que ele, mas os detalhes, sabe, da cinematografia dele que me encantam, e eu acho esse um bom filme, assim, ele não tá no seleto grupo dos meus filmes favoritos do Fincher, mas ele também não tá no grupo dos filmes dele que eu menos gosto, ele tá ali no meio. Assim, eu acho que, falando um pouco da atuação, eu acho esse filme bonzinho, assim, não acho ele ruim, não. Muito por conta da protagonista, que é a mãe, que é interpretada pela Judy Foster. Você sabe que vai ser a mãe que fará de tudo para proteger a sua filha. Então, acho que ela consegue convencer bastante isso, né? Porque ela tem a calma, a resignação do começo, que ela vai evoluindo para uma fúria poderosa lá no final. Então, acho que ela consegue fazer isso muito bem. A filha, a Stuart tá bem, ela também não desaponta tanto, mas fica o tempo inteiro
dilema de fio sendo protegido pela leoa, né? O filhote protegido pela leoa sempre. Então, não mostra muita coisa entre as duas. Mas eu gosto bastante da Judy Foster aqui. E o Quatro Pânico é um thriller, né? Se é que eu posso chamar assim. Um pouco mais minimalista do David Fincher. Sabe, eu acho que ele até engaja mais o público, né, em questão, assim, o público médio que vai ver esse filme, porque ele não pretende ser mais do que é. É só uma fita de os ladrões querendo roubar uma casa, mas eles têm que entrar no quarto do pânico para isso e tal, tal. Então, acho que o filme ele faz isso bem. Apesar que não é meu favorito, eu vi esse filme aí umas 2 vezes. As 2 vezes eu fiquei, legal. Só para passar o tempo mesmo, não é minha obra preferida do Fincher, não. Detalhe que esse filme foi o primeiro filme que ele produziu com a produtora que ele criou, a Cinema Art Linson, junto com a New Line. E o filme acabou dando bem, embora não, de novo, não é um dos filmes que eu mais gosto do Fincher. Ele ficou um tempinho sem fazer filmes, ele ficou mais ou menos 5 anos, até que em 2007 ele volta com Zodíaco, o filme que conta a história desse, que é um dos serial killers mais famosos e assustadores dos Estados Unidos. O Zodíaco era esse cara que vestia essa roupa bizarra e matava pessoas, pegava pessoas, ele aterrorizou os Estados Unidos nos anos 70, 80, não lembro exatamente quando foi. Final dos anos 60 e começo dos anos 70. Isso. Que esse filme é estrelado pelo Jake Gyllenhaal, na época que ele tava querendo dar um up na carreira dele e fazer uns filmes bons. E pelo Robert Downey Jr., que foi um dos filmes que trouxe o Downey Jr. de volta, depois de várias polêmicas e questões de uso de drogas e tudo mais. Foi esse filme, junto com o Homem de Ferro, que revitalizou a carreira do Downey Jr. Tem uns atores também muito bons no filme, mas esses são os destaques. O Mark Ruffalo, tem O Mark Ruffalo nesse filme o também, Philip né? Baker Hall, tem o Brian Cox aqui, tá um monte de gente aqui, famosa aqui. Muito bons, aliás. Exato. E esse filme, ele reforça uma coisa que o Fincher viria a fazer muito, né? Que são adaptações. Esse filme, ele é baseado num livro do Robert Graysmith, que é o personagem do Jake Gyllenhaal, que ele era um cartunista, né? Na época, e ele meio que ficou, não sei se vidrado, obcecado pela história do Zodíaco, por descobrir quem era esse assassino, que ele era um assassino que ele brincava com a mídia, né? E com a polícia. Então ele mandava dicas, ele mandava algumas coisas que deveriam ser descobertas. E curiosamente, muita gente também criticou o final desse filme, mas aí na minha opinião pelos motivos errados, porque eu acho que esse filme retrata o que aconteceu. Pra quem não sabe, o Zodíaco nunca foi descoberto. Ninguém sabe quem foi esse assassino, e o filme, ele é diferente, por exemplo, do Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que ele muda o final ali, ele faz uma grande brincadeira, uma grande homenagem ao que aconteceu com a Sharon Tate, por exemplo. Aqui não, ele não faz isso, ele simplesmente adapta ao livro e conta a história que aconteceu. Então, de fato, ninguém nunca descobriu quem é o Zodíaco, e não seria o David Fincher que iria dar um nome, né, para esse assassino. Mas eu acho um filme muito bom, e é uma curiosidade, né? Hoje em dia, a gente vive, esse filme ele é de 2007, então esse filme é de 16 anos atrás. O Fincher, ele fez um True Crime antes do True Crime virar moda, né? Sim, e, né, como o Bruce disse, a gente não foi revelado quem é o assassino. Embora recentemente acho que foi sim revelado quem era o serial killer do Zodíaco, que ele morreu. Não, na verdade, eu lembro que eles falaram que tinha a suposição de ser a pessoa. Não sei se na verdade, a pessoa de fato. Eu não lembro o nome do ator, eu até queria lembrar aqui, se alguém puder pesquisar aí até ajuda. Eles acreditam, tá? Mas isso não é o John Carroll Lynch. Isso, John Carroll Lynch, isso. Que é o principal suspeito, e ele é até hoje. Só que como o personagem, como ele já é falecido na vida real, eles nunca conseguiram provar. Mas muitos acreditam que era ele. E uma curiosidade, ele era o grande suspeito do personagem do Mark Ruffalo, né? Que era um detetive no filme, e o Mark Ruffalo sempre apontou ele como principal suspeito. Mas, de novo, eles não conseguiram provar. E esse filme, ele tem uma cena que eu acho uma das mais icônicas da filmografia do Fincher. Eu sei dessa cena. Essa cena é angustiante, aliás. Exato, que é o Robert Graysmith, né? O Jake Gyllenhaal descendo num... Eu sempre confundo o porão com o sótão. Qual que é o que fica embaixo? É porão. O sótão é em cima. Isso. É quando ele desce, né? Uma escada e ele vai no sótão. Meu, essa cena, ela é simplesmente
perturbadora. E detalhe, a gente não tá falando de um filme de terror, nada, então o Fincher, ele brinca muito com esse elemento da iluminação, de novo, num momento apertado. Você, quando assiste o filme, você não sabe o que vai acontecer ali, sabe? Aquele filme que te prende, assim, na cadeira, no sofá, onde você tá assistindo e você fica, sabe, com o olho arregalado, olhando pra tela. Pra mim, ela é certeza que talvez está entre as 2 ou as 3 melhores cenas isoladas, assim, que o Fincher já trouxe, com certeza, pra mim, né? E tem a cena também, né, que esquecemos de falar, com o personagem, né, que é o principal suspeito de ser o assassino, que é um pouco lá pro final do filme, em que ele está sendo interrogado. Ah, sim, que É uma eles cena estão muito- numas cadeiras é uma que cena eles estão muito em círculo. Aquela cena é foda. É uma cena muito boa. E é uma cena que o Fincher dá uns close-ups, assim, só filma a cara dos atores. Nossa, aquela cena é muito boa mesmo. Você sabe que aquele cara é claramente culpado de alguma coisa, mas ao mesmo tempo você sabe que não vai dar em nada, porque o personagem principal não tem muitas provas do que para poder realmente culpar o cara. O cara praticamente limpou tudo que ele podia fazer para culpá-lo futuramente. Essa cena é muito boa, porque você sabe que o fim não vai ser lá aquele fim otimista. Vai ser um filme meio desolador, vamos dizer assim. E foi de fato. E esse filme ele tem uma coisa que é um dos cartazes, né, um dos pôsteres, que eu acho que tem uma das frases que pelo menos mais me marcou, que tem a seguinte frase: existe mais de uma maneira de você perder a vida para um assassino. Porque esse filme, na verdade, ele brinca com o quanto que a vida das... Brinca não, ele conta, né? O quanto que as pessoas que foram envolvidas, o personagem do Robert Downey Jr., do Mark Ruffalo e do Jake Gyllenhaal, o quanto que eles meio que perderam aquele momento da vida deles por uma obsessão a um serial killer, sabe? O assassino Zodíaco não matou essas pessoas na vida real, e essas pessoas, assim, elas tiveram muitos ônus na sua vida. Por exemplo, tem um momento ali que a esposa do Jake Gyllenhaal está grávida no filme, e ele tá tão obcecado em saber quem é o cara, em ir atrás do cara, e lembrando que ele é um cartunista, ele não é um detetive, ele não é um policial. Então, sabe, e o filme, o Fincher, assim, ele nem aborda, né, o nome da esposa dele, então que é pra mostrar pra gente que, assim, ele tá tão obcecado que parece que a gravidez, né, o nascimento do primeiro filho, ou filha, eu não lembro, dele, não é tão interessante, assim, naquele momento, sabe? O personagem do Robert Downey Jr., depois das investigações frustradas, que eles não veem, ele acaba virando um alcoólatra, então você vê o quanto que aquela década ali, aqueles quase 10 anos, ou pouco mais de 10 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo foram os crimes do Zodíaco, eles afetaram as pessoas de modos diferentes, sabe? Uhum. Um pequeno detalhe que mostra como esse filme é muito bom mesmo. Eu não é meu favorito do Fincher, mas eu gosto bastante dele. Acho um filme bem bom. Eu acho um dos top 3. Não, top 3 acho que não, mas eu gosto bastante. Um que eu acho que a gente gosta, é um filme bem legal, mas que não vai ser a gente vai morrer de amores, é o Curioso Caso de Benjamin Button, de 2008, um ano depois de Zodíaco. Mais uma vez, o David Fincher com o Brad Pitt, dessa vez com a Cate Blanchett. Tem participações do Mahershala Ali, tem do Jared Harris, que é um ator que eu gosto muito e que nunca teve muito destaque, mas é que ele tá um papel muito, muito bacana, que ele faz tipo um marinheiro, não é isso? Tipo um capitão, sei lá. Que é um cara que ajuda muito o Benjamin Button ali, ele aparece mais no começo do filme, é bem legal esse personagem do Jared Harris. Sim. E o lance desse filme é que é uma adaptação de um livro, se eu não me engano, e é muito louco, porque é um filme que eu lembro quando eu era criança, eu tinha visto tipo uma partezinha, o comecinho, e eu achei um conceito muito louco, que é um bebê que nasce velho. É um bebê que nasce, tipo, meio velho, ele é deixado num orfanato, O né? meme já tá aí, né? O Não, meme já tá aí. E já virou, né? O Benjamin Button, virou até um meme, né? O Benjamin Button, né? Quando alguém ia falar... eu lembro na minha escola, tipo, a gente sempre usava um moleque que falava que ele era meio velho, né? Tipo, ele tinha um espírito de velho. Aí a gente fala que esse é o Benjamin Button, só que de espírito. E aí, tipo... E ele começa como um velho e ele vai, né, rejuvenescendo em vez de envelhecendo, é o contrário. É um conceito muito louco. É um filme que ele é bem bom, só que eu acho que o problema dele é que ele é muito longo e eu acho que ele se torna meio chato e meio maçante em alguns pontos. Eu acho que o Fincher, eu entendo que ele quer contar a vida desse cara, a vida tão curiosa desse personagem, que é bem semelhante, inclusive, em vários pontos com o Forrest Gump, é um filme que eu acho que dá pra se relacionar um pouco.
por contar a vida de uma pessoa. Que, Meio que a vida inclusive, tem inteira. o mesmo roteirista, né? Sim, sim. Tem Mas quase eu a acho que mesma o jornada. Fincher, ele enrola. Tem a mesma jornada. Eu acho que ele acaba que ainda abrange tanto a vida dessa pessoa que se torna um filme meio chato, meio maçante. Mas ainda assim, é um baita filme, tá? É um filme que vai ficar meio que na meiuca da lista de todo mundo. Mas ainda assim é um filme que vale muito a pena assistir. Que eu acho que é um dos mais diferentes do Fincher, né? Acho que porque é um filme que não é mais um drama, né? Não é um filme de você ficar pensando. É um filme, tipo, né, de serial killer, de assassino, não. É um filme mais um dramão mesmo. Como o Charlie falou, é um grande dramalhão, né? Um drama romântico. A gente está acompanhando aí a vida do nosso querido Benjamin Button, o velhinho que nasceu velho e morreu jovem. E então a gente passa o filme inteiro vendo essa adaptação dele por esse mundo, né? As pessoas ao redor reagindo, né? Com o fato de que estão vendo um cara idoso que não é idoso, mas é uma criança que tem a aparência de um idoso e que vai morrer jovem, provavelmente como bebê e morreu mesmo. E assim, não é o meu filme, nossa, preferido, tal. Mas é um pouco, eu gosto muito desse filme também. Curiosamente, esse foi o filme que eu mais assisti de David Fincher. Assim, quando passava na televisão, eu sempre assistia ele, né? Mesmo não entendendo absolutamente muita coisa da história, né? Porque eu era um pouco mais jovem, assim, quando eu assistia, tal, na TV aberta. Mas eu gostava mesmo de ver as cenas com ele mais velho, assim. Porque tinha algumas gags ali muito boas. Cena da igreja, etc. Tem a cena também da batalha dos navios ali. Se não me engano, esse filme se passa naquela época se passou em que ano? Acho que final dos anos 1800 e início dos anos 1900. Eu acho que é isso. Isso, mas o que da guerra em específico? Eu acho que é antes da Primeira Guerra Mundial, ou em algum momento dele ele se passa até dentro da Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial ela é da década de 10, né? Ela começa em Isso. 1914, 15, por aí. Então eu acho que ele aborda um pouco dessa época, assim, que seria a fase adulta dele, né? Que seria a fase do Brad Pitt jovem ali. Esse filme, ele tem algumas curiosidades, né? Eu sou um pouco a exceção daqui, porque esse filme, pra mim, ele é top 5 do David Fincher, talvez ele seja meu quinto filme favorito do Fincher, tá logo depois de Zodíaco, né? Uma posição atrás. Ele é a primeira vez que o David Fincher foi indicado ao melhor diretor no Oscar, ele não ganhou, mas ele teve a sua primeira indicação, né? Ele que já foi, até hoje foi indicado 2 vezes ao Oscar, essa foi a primeira. E ele tem uma outra curiosidade que também envolve o Brad Pitt, que o Brad Pitt fez questão de participar de todas as fases que ele conseguiria participar, né, interpretando o Benjamin Button. Por que eu digo todas? Porque tem algum momento ali que ele é neném, né, que ele já tá perto da morte, e tem a aparência de um neném, então ali, obviamente, era de fato um neném, não era o Brad Pitt, mas quando nasce, né, ele bem velho, era o Brad Pitt, e ali é tudo uso de efeitos especiais, que o Charlie mencionou no começo do episódio, que são coisas que nem parece que são, então ali é o uso total de efeitos especiais, que o Brad Pitt fez questão de estar ali interpretando, e eu acho ele facilmente o filme mais leve do Fincher. Eu acho que se chegar alguém assim um dia e falar assim, eu quero muito conhecer a filmografia do Fincher, mas eu não queria começar pelos filmes mais pesados e tal, certamente o primeiro que eu indico a pessoa assistir é O Curioso Caso de Benjamin Button, eu acho que é de fato leve. E o Avast citou uma coisa que eu acho muito curiosa, ele é um dramalhão, mas ele tem muitos aspectos de um filme romântico também, né, que aborda o romance do personagem do Brad Pitt, o Benjamin Button, com a personagem da Cate Blanchett, né? E é um filme que ela tem uma cena, que ela é uma cena praticamente em silêncio, mas que eu acho muito bonita, né? Que é a personagem da Cate Blanchett, que se torna mulher do Benjamin Button, cuidando dele criança, né? E sabendo que, sei lá, em poucos dias ele vai morrer. Ele criança não, ele é um bebê, de fato. Os momentos finais desse filme é muito bom. Você sente ali que vai acontecer a morte iminente dele, mas vai ser uma morte pacífica. Bonito. Exato, sim, e eu acho bem legal essa teoria, né, do filme de você nascer velho e morrer novo, porque quando você morre novo, você não sabe necessariamente que você tá morrendo, então você não tem a consciência que a morte tá próximo. Eu acho um conceito interessante, ele vale um pensamento aí, eu acho um filme muito bonito. Eu acho que certamente ele é o filme mais doce do David Fincher. Acho que o meu problema mesmo com o filme é só a narrativa meio quebrada. Acho a narrativa da filha no presente, acho um pouco evasiva em alguns momentos, então quebra um pouco a narrativa pra mim. E assim, ele é um filme longo, né? Ele é um filme longo. Eu acho que se ele é um filme que ele tivesse talvez uns 20, 25 minutinhos a menos ali, talvez ele funcionaria melhor.
né? Ele tem, eu acho que uma certa barriguinha ali no meio, uma ceninha aqui, uma outra ali, que não tem tanta importância quando você acaba o filme, né, pra história como um todo, mas eu ainda assim acho que é um filme muito bom, do Mestre Fincher. Ô, Mark! Ele tá online. O quê? Ele tá online. Ah, tá? Tá. E agora, ainda tá online? Chama a segurança. Você lançou 24 milhões de ações no mercado? Você foi avisado que se novos investidores aparecessem... Quanto de suas ações foram reduzidas? Quanto das dele? Você assinou os papéis. Você armou pra mim. Vai me culpar porque era o diretor financeiro da companhia e fechou um mau negócio com sua própria companhia. Vai ser como se eu não fizesse parte do Facebook. Não vai ser como se você não fizesse parte. Você não faz parte do O Facebook. meu nome tá no site. É melhor você checar de novo. Tem também agora, né, passando pra 2010, a rede social, The Social Network, o famoso filme do Facebook, né, que é como esse filme ficou famoso, que é a história do Mark Zuckerberg, né, o CEO, do cara que criou o Facebook, e na época era uma grande coisa, mas hoje seria muito curioso ver o desenvolvimento dessa história hoje em dia, depois de tudo que aconteceu. E é um filme, né, do Fincher, que ele fez parceria com um grande roteirista, que é o Aaron Sorkin. É um cara que fez The West Wing, que é uma série muito popular nos Estados Unidos. Fez o A Few Good Men. Fez vários filmes. É um roteirista muito famoso, que tem cursos e aulas de Aaron roteiro. Sorkin que roteirizou esse filme? Sim, sim, a rede social é do Aaron Sorkin. Por isso que é um roteiro bem ágil e bem bom, né? O Aaron Sorkin, ele é um bom roteirista mesmo. E o filme é estrelado pelo Jesse Eisenberg, o Andrew Garfield, o Justin Timberlake, e tem participações do Armie Hammer, né, antes dele ser revelado um canibal. Da Kate Mara. Isso, Kate Mara, a Rashida Jones, tem uma galera. E é um E a filme que é Dakota bem Johnson também. Sim, é um filme bem amado, mas que vou ser bem sério, eu gosto, mas não é o meu favorito do Fincher, e tipo, eu acho um filme legal, assim, um filme nota 7, 7,5. Eu acho que tem um dos melhores efeitos que eu já vi na vida, que é o Armie Hammer, o Armie Hammer interpreta gêmeos e tem, tipo, é um bonecão de CGI. E, tipo, é perfeito, sabe, o gêmeo do Armie Hammer. E é assustador, assim, os efeitos desse filme, mas é um filme que eu acho que ele constrói bem o personagem do Mark Zuckerberg, né, vivido pelo Jesse Eisenberg. Tem vários memes e cenas bem icônicas desse filme, mas é uma produção realmente que não é o meu favoritão do Fincher. Eu acho que tem outros que... Eu entendo que as pessoas gostam muito. Tem gente até que considera o melhor filme do Fincher, aí eu consigo ver o porquê. Eu acho que muita gente, inclusive, considera. Eu acho que ele é meio dividido ali com, sei lá, talvez, tipo... Uns 40% considerem... Não, sei lá, uns 30% considerem Clube da Luta, uns 30% Seven, uns 30% a rede social, sabe? Não, eu acho assim, que tá mais entre o Clube da Luta e Seven, né? Eu acho que também é por conta de ser um filme um pouco mais... Atual, né? Um pouco mais atual, um pouco mais cool, né? Porque os protagonistas ali são personagens mais jovens, etc. E todo mundo tinha Facebook, né? Então, tipo, quando surgiu... é o filme do cara que criou o Facebook, muita gente quis ver, né? Muita gente chamou muito o público... Muitas pessoas, sabe, na Globo, em exibições assim. Muito jovem, eu tá? Acho, tipo, assim, eu tô vendo aqui no Letterboxd, até agora esse é o filme com o maior número de views aqui no Letterboxd, tem 2,1 milhões. Tipo, maior que Seven, maior que os outros filmes do Fincher. Acho que só perdendo talvez pro Clube da Luta. Mas é um dos mais populares do Fincher mesmo. Bom, esse filme também foi a segunda indicação do Fincher ao Oscar, né? Ele foi indicado por O Curioso Caso de Benjamin Button e depois pela Rede Social, mas eu acho que esse foi o primeiro filme onde a direção do Fincher ela fica para um segundo plano. O foco aqui é o roteiro do Aaron Sorkin, né? O filme ele tem diálogos muito bons, muito ágil, mas eu tô junto com o Charlie nessa, a gente discordou aqui em algumas coisas, né, do Vidas em Jogo, do Curioso Caso de Benjamin Button, mas essa eu concordo bastante com ele. Eu gosto desse filme, eu acho ele um bom filme, mas ele não é dos meus favoritos do Fincher. O Fincher tem 12 filmes, sei lá, a Rede Social talvez esteja em 9º ou 8º lugar pra mim, assim, tal. É um filme que eu acho bem legal. Eu acho que ele tem só uma injustiça. Eu acho que o Andrew Garfield deveria ter sido indicado ao Oscar desse ano como melhor ator coadjuvante. Ele está muito bom, ele interpreta o brasileiro Eduardo Saverin. Eduardo Saverin. Saverin, isso.
que ele é um brasileiro, ele foi um dos fundadores do Facebook, inclusive isso rolou até processo depois, tem uma briga muito grande, né, dele com o criador do Facebook. Ele tá muito bem no filme, eu acho até que ele tá melhor do que o Jesse Eisenberg, talvez seja uma opinião polêmica, ele tá muito melhor que o Eisenberg. Pode falar a verdade. Então não é tão polêmica assim. E uma pessoa que tá muito bem, que eu lembro que na época que eu não conhecia muito, eu só sabia que ele era o cara que era de uma boy band chamada NSYNC, é o Justin Timberlake, tá nesse filme também. Ele tá muito bem, inclusive, ele é um dos amigos deles ali, então, bem legal, foi ali que eu conheci, eu falei, ok, ele é um ator, eu não sabia disso, eu só sabia que ele era um cantor, então foi a primeira vez que eu o vi, pelo menos que eu lembro de ter visto. Embora, de novo, né, eu não acho dos melhores filmes do Fincher, sei que tem muita gente que acha, mas eu ainda assim acho ele muito bom, com o roteiro excepcional. Eu também tenho um pouco dessa opinião, embora eu acho que eu goste mais do filme do que o Bruce e o Charlie. Eu acho que o filme tem... Eu acho que o roteiro dele é a base de tudo desse filme. Tem a direção, que é muito boa também, de fato, mas não é a direção mais, assim, vamos dizer, inventiva do David Fincher. Ela fica meio naquela base mais documental. Então eu acho que era meio que não é o tanto destaque assim, é o seu roteiro. Porque tem um certo aspecto filosófico que o filme tem, sabe? A questão simples da ideia de ter revolucionado a maneira que milhões de pessoas se relacionam e interagem socialmente. Essa questão é mencionada muitas vezes no filme. E em partes os personagens preveem o futuro, né? Dizendo que as pessoas só irão usar a rede social para tudo. E de fato, estão vivendo essa era. O pessoal usa tudo com as redes sociais, né, que vai ser o centro das suas vidas, o ponto de encontro do mundo. É uma questão interessante e irá ser mais relevante com o tempo. Eu acho que esse filme ele conseguiu abordar isso de uma maneira muito boa e por isso que com essa questão ele me pega bastante, assim, sabe? Eu também sou um cara que fica passando nas redes sociais, certo? Então eu entendo perfeitamente a mensagem que o filme passa, assim. Eu acho que também os atores aqui estão muito bons. O Mark Zuckerberg, por incrível que pareça aqui, né, nosso querido o Jesse Eisenberg, né? O Lex Luthor, né? É o Lex cheiradão, né? O cheirado de pó. Tá muito bem aqui. O Andrew Garfield é o maior destaque. A cena dele lá no escritório ameaçando o personagem do Timberlake é fenomenal. Poderia ter sido indicado ao Oscar por conta dessa cena em específico. Eu acho que o filme mostra muito bem, sem inocentar muito dos lados, assim, mostrando que o Zuckerberg é um tremendo de um canalha, né? E pôs tudo a perder por ganância, e de fato foi isso mesmo. Né? Tá passando por cima da sua amizade pela fama. Então acho que esse filme ele trabalhou muito bem isso. Eu acho que ele é um dos filmes que merece ser vistos e lembrados bastante pela carreira do David Fincher. O Fincher depois, ele começou a parceria dele com a Netflix, né, que veio a ser depois uma parceria bem longeva, começando com a série House of Cards, que foi uma das séries mais populares do começo da Netflix, uma das séries que, nos primeiros originais da Netflix, da história, e o Fincher, ele produziu, ele atuou como produtor da série, e ele dirige os 2 primeiros episódios da série, na série do Kevin Spacey, com a Robin Wright, tem o Mahershala Ali, a Kit Mara, né, tem um grande elenco, né, é uma série criada pelo Beal Willimon, que depois veio escrever o episódio de Endor, né, um roteirista também bem prolífico na televisão. Ele atuou como também produtor e showrunner de House of Cards, que é uma série que foi bem longa, e eu sei que teve um final muito polêmico com as denúncias do Kevin Spacey, né, de abuso, que ele abusou de alguns garotos menores de idade, né, aí ele foi demitido da última temporada, a Robin Wright teve que assumir o cargo como protagonista, falam que a última temporada é bem ruim, mas é uma série que ainda assim até lá tem um alto nível, e foi um dos grandes originais da Netflix, né, no começo. Eu nunca vi, o Avast também acho que não viu, mas o Bruce assistiu as primeiras temporadas, eu acho que ele pode falar um pouquinho mais dessa série. Eu assisti a série inteira. É uma série que eu gosto bastante. Durante muito tempo ela foi o grande carro-chefe da Netflix, né? Ainda era uma época onde a Netflix não tem esse tamanho todo que ela tem hoje, né? Ela estava engatinhando. Os serviços de streaming, de modo geral, ainda estavam assim, não apenas os de filmes e séries, como de música, tipo Spotify, da vida, Deezer, enfim.
era uma coisa que as pessoas ainda estavam conhecendo. E quando a Netflix ela tem esse primeiro boom, o House of Cards é o primeiro grande projeto original da Netflix, né? Tem o David Fincher envolvido. É uma série que eu gosto bastante, apesar de eu não gostar do final. O final ele é totalmente impactado, né, por essas denúncias e polêmicas aí envolvendo Kevin Spacey. E é uma série que ela fala muito sobre política, né? Que até então era um tema que o Fincher ainda não tinha abordado praticamente não tinha abordado nos seus projetos, então aqui isso está muito mais explícito, né, e é um momento também onde o Fincher volta a trabalhar com alguns nomes, né, ou ele inicia alguns nomes que ele trabalha depois, por exemplo, Kevin Spacey, ele trabalhou em Seven, ele retorna aqui, a Robin Wright depois vai trabalhar com ele em Millennium. A Kate Mara também trabalhou com ele em rede social, trabalha com ele aqui, depois vai trabalhar com ele em Millennium, né? O Fincher tá cercado aí de profissionais que ele já trabalhou, trabalharia mais pra frente. Isso também é meio que uma marca registrada do diretor, né? A gente vai vendo isso aí durante sua carreira. Mas é uma série muito boa que, apesar do final dela, eu acho que ela foi, durante um bom tempo, a melhor produção, assim, da Netflix. Depois, obviamente, a House of Cards perdeu esse posto, mas durante ali a primeira gama de sucesso, né, que a Netflix chega, talvez 2013, 2014, ali, definitivamente, a House of Cards era o melhor produto que a Netflix tinha. Eu fico preocupado com o tanto de monólogo que o Bruce faz a cada produção do David Fincher nesse podcast. É o equivalente menor do Parzival fazendo um monólogo de 30 minutos sobre a filmografia do James Cameron. Só que o cara justo, o próximo vai ser sobre o Taika Waititi para você fazer esses monólogos também. Não, Bruce, eu tô falando isso com uma forma de elogio, né? Porque pelo menos David Não, Fincher... mas eu também, eu sei que você gosta do Taika. Eu não vou participar desse episódio, mas eu gostaria também de ver você derramando amores pelo seu cineasta favorito. E também não é falando mal do nosso querido Parzival amar tanto James Gunn, eu só tô falando que no meio termo o David Fincher é infinitamente melhor e também é melhor em quase tudo também, né? Que homem é David Fincher, eu queria ser filho dele. E voltando um pouquinho pra 2011, o Fincher ele fez Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é Ou The Girl with the Dragon Tattoo, que é o filme, é uma adaptação de uma série de romances suecos, que também tiveram filmes suecos, que são vários, e o Fincher fez a adaptação do primeiro livro, que é estrelado pelo Daniel Craig, a Rooney Mara, o Christopher Plummer, o Stellan Skarsgård, a Robin Wright, enfim, tem um grande elenco, e é um filme longo pra cacete também. Esse eu acho que é o problema desse filme, ele é muito longo, ele tem uma cena de abertura que é assustadora. Charlie, posso só fazer uma correção a mim, rapidinho? Pode fazer. Eu mencionei que ele trabalhou com a Kate Mara, na verdade, em a rede social eu confundi as irmãs, é com a Rooney Mara que ele trabalha. Só fazer esse adendo aí, eu passei uma informação errada, eu confundi o nome das irmãs. Não, tranquilo. E, né, o Millennium, ele é outro filme de investigação, que tem um detetive investigando o desaparecimento de uma moça, que desapareceu há muitos anos. O pai dela, que é o Christopher Plummer, contratou esse investigador para descobrir isso. Enquanto isso, tem essa moça, que é uma hacker, que é a Rooney Mara, que também ajuda o investigador, né, o Daniel Craig. E é um grande thriller investigativo. É um filme muito bom, na verdade. Eu acho que é um filme até um pouco subestimado do Fincher, que tem um grande vilão, que eu não vou revelar quem é, mas é o final que tem esse vilão é bem interessante. Embora seja bem óbvio quem é o vilão. Tem uma das cenas mais assustadoras e chocantes no começo, que é a da Rooney Mara sendo abusada sexualmente por um cara e depois fazendo a vingança. É um baita filme também do Fincher, que eu acho que as pessoas... é pouco apreciado. O único problema dele realmente é que ele é muito longo. Eu acho que ele também se estende um pouquinho demais, mas é um thriller bem interessante. Coffee, chato, coffee. Olha o hater aí, Meu Deus, o Avast tem que ser preso depois dessa declaração, porque o filme do Fincher que eu aceito você falar que é chato, ele vai chegar daqui a pouco. Mas Millennium eu acho muito bom. Ele de fato ele é muito longo, eu não gosto também muito do final dele. Eu acho que ele volta para um momento que começa no início do filme, que para mim é o mais chato. E o personagem do Daniel Craig, ele é um jornalista, né? Então ele entra numa polêmica onde ele cutuca algumas pessoas muito poderosas, então ele começa
a perder prestígio, ameaçado de perder o emprego, até que ele é contratado por um senhor sueco, que é interpretado pelo Christopher Plummer, que ele pede que esse jornalista ele investigue para saber o que aconteceu com a sobrinha neta, se eu não estiver enganado, que ela sumiu, né? Ela foi sequestrada ou morreu, ninguém sabe direito, ela sumiu há cerca de 40 ou 50 anos atrás, porém ela fazia alguns desenhos que ela sempre mostrava pro tio dela e ele continua recebendo. Então ele não sabe se é ela que envia para ele ou se o assassino fica o provocando, a pessoa que matou, sequestrou, fica provocando, enviando para ele. Então aí tá toda a história do filme se desenvolve a partir daí. E o Charlie comentou, né, que o David Fincher, ele faz, né, umas cenas super pesadas, e aqui esse filme talvez seja o auge dele em fazer cenas pesadas, mas eu acho também que esse filme, ele, de novo, ele mostra, o Fincher trabalhou em 2 filmes mais leves, né, na sequência, e aqui ele volta, né, pra tratar com psicopata, crime, assassinato, essa porra toda que ele adora fazer, e tem algumas cenas muito curiosas, por exemplo, quando a personagem da Rooney Mara, ela está sendo abusada, a forma como ele filma, ela é muito interessante, porque ele filma de um ângulo onde o cara é muito maior do que ela, então você nitidamente vê que ela não tem como correr, ela não tem como fugir dali, porém ele traz um momento que é bem legal, que é o momento de vingança dela, né, onde ela vai e ela prende ele na cama e tal, então é bem legal, e a forma como ele traz a câmera, ela por cima, assim, uma visão, e ele todo diminuído, numa forma de trazer o quanto ela tá superior a ele nessa cena. Tem uma cena também que ela é bem sutil, que eu acho muito legal do começo do filme, é como os momentos que ele traz o Daniel Craig tá sempre descendo, seja uma escada, seja 3 ou 4 degraus, alguma coisa assim, sempre, sabe, trazendo uma sutileza de que aquele personagem tá no momento de declínio. Isso eu acho bem curioso, assim, sabe? São pequenos detalhes, coisas que eu acho que ele traz uma informação pro público sem dizer nada, só mostrando, eu acho isso bem bacana. Apesar desse filme, de novo, eu achar que ele poderia ter uns 20 minutos a menos, talvez, mas eu acho muito bom e acho ele subestimado. Eu acho que ele deveria estar numa prateleira acima do que a maioria das pessoas considera ele dentro da filmografia do Fincher. Ouviu, Avast? Desculpa, mas agora vamos porque cochilando é o meu filme favorito do Fincher, que é Gone Girl, que como é o nome desse filme em português, Bill? Se é Garota Interrompida? Exemplar. Garota Exemplar, A Garota Interrompida é outro faz filme muito aquilo. bom. É outro, A Garota né? Exemplar faz isso. ela é do Garota Interrompida, é do James Mangold. Isso, Mas muito que bom. é um filme de 2014 com o Ben Affleck, a Rosamund Pike, o Neil Patrick Harris, o Tyler Perry, né, a Carrie Coon, né, tem outro grande elenco, como vários do Fincher. Tem o Boyd Holbrook, que é um ator que eu gosto bastante também. E esse filme, ele é sobre essa moça, esse cara que é casado com essa moça. Eles vivem um relacionamento não tão bom, assim, do nada ela some, ela desaparece. Né, obviamente todo mundo acredita que o marido matou ela, que o Ben Affleck matou ela, mas ele fala que não matou ela, que não, ele matou, não matou. Até que as coisas vão se enrolando e se complicam. Esse filme, ele é incrível, é um filme que me deixou, tipo, assim, boca aberta no chão quando eu vi em, acho que 2015, 2016. É um filme que é muito bacana porque o Fincher, ele fala nos vídeos bastidores que ele escalou o Ben Affleck pra esse papel após ver uma foto dele com uma fã. Ele tá com um sorriso desconfortável. Ele olhou tipo assim, nossa, o sorriso desse cara é muito desconfortável, é muito falso. Acho que ele é perfeito pra esse papel. E aí ele escalou. E o cara tem que estar lá pra canastrice e falou, perfeito, tá contratado. Não, mas o Ben Affleck, ele é um bom ator, assim. Ele é um ator incrível, mas eu acho que ele... Não, ele é um bom ator em alguns filmes. Quando ele precisa Sim. ser canastra, ele é. Sim. E aqui ele tá bem, né? Inclusive tem a cena uma das mais famosas, que é ele sorrindo, assim, né? Ao lado da foto dela. É perfeito. Não, é boa, é muito boa. Não, e é um filme que ele lida muito disso, né? A questão do que o Fincher gosta de trabalhar, dos psicopatas, né? Eu até fiz a brincadeira no comecinho do programa, que o Fincher também ele já falou que ele acha que o mundo é cheio de perversão e pessoas pervertidas, né? Pessoas não pervertidas não na questão sexual, mas na questão pessoas más, né? Pessoas perversas. E que Na ele faz filmes mesmo, né? Ele faz filmes para pessoas perversas, sobre pessoas perversas.
isso, é um filme que não tem uma pessoa boa. O Ben Affleck é um personagem horrível, né? Uma pessoa horrível. A personagem da Rosamund Pike é horrorosa também. O plot twist no meio é incrível. E o final também, dois a se cena merecem. final. Não, os dois se merecem. E a ceninha final é perfeito, sabe? É um filme do começo ao fim, ele é perfeito, ele aborda muitas questões de como a mídia manipula, de como a gente é facilmente manipulado por esses casos e a gente é obrigado a comprar um lado. E ele tem quem uma é o certo, crítica. errado. Ele faz uma crítica também sutil a esse tipo de programas sensacionalistas, né? Que a mídia, aqui no Brasil tem muito, por exemplo, programas tipo da Atena, exemplo, né? Traz as coisas que são coisas ruins, são coisas perigosas para a sociedade e tem um sensacionalismo todo em cima, né? Você vender muito bem a desgraça dos outros, assim. O filme ele faz uma crítica bem legal a isso, né? Curioso também que esse filme, eu lembro que a primeira vez que eu vi o Ben Affleck, ele tá super forte, né? Porque ele grava esse filme antes de gravar o Batman vs Superman, né? Então eu lembro e falei, tá porra, né? Ele tá todo grandão nesse filme, ele é super alto, mas tô falando de forte mesmo, né? Então eu lembro que eu falei, tá porra, esse aí vai ser um Batman parrudão. Não, aqui ele tá parrudo demais, cara. Chega tá a ser assustador. E o Ben Affleck, assim, ele sempre foi alto, ele era um pouquinho forte, mas ele nunca foi esse cara fortão, assim, né? Ele tinha um físico normal até, né, pro tamanho dele. E, assim, mas esse filme eu acho que ele tem talvez a melhor atuação de um filme do David Fincher, que é a atuação da Rosamund Pike. Ela tá muito, muito boa nesse filme. Eu acho muito curioso também como ele consegue fazer uma química muito verossímil do Ben Affleck com ela, né? Porque o filme ele começa contando a história, contando do sumiço dela e depois ele vai voltando no tempo, né? Ele vai te contando aos poucos como que o casamento deles acabou, né? Então mostra que ele traiu ela descobriu. Então, e só que as informações elas não são jogadas todas de uma vez, ele vai jogando aos pouquinhos, é bem bacana, eles têm uma química muito boa. Eu lembro que o primeiro encontro deles, assim, é muito. Na hora você fala assim, tá, eles vão sair daí e vão transar. Tá na cara, sabe? A química deles tá muito forte, tipo, isso eu acho muito legal. O David Fincher sabe dirigir bem, né? Os atores, a Rosamund Pike, como eu falei, tá muito boa. Eu acho que sem pensar muito, talvez seja a melhor atuação de um filme do Fincher que eu tenha visto. E esse também tá nos meus favoritos. Ele é, com certeza, acho que meu terceiro filme favorito do Fincher. Ele é muito bom. E ele, de novo, né, ele tem aquelas composições que eu falo dos filmes do Fincher. Ele tem um tom muito cinza, né? Ele é todo momento, assim, que você vê o Ben Affleck pensando alguma coisa, o que será que aconteceu com a Amy, né? Tem sempre sombras. Assim, o Fincher é muito bom em composição visual. Ele é um filme mais escuro do que o normal, assim, lembra um pouquinho Seven, mas é diferente, ele lembra, mas ele não é igual. E eu acho que esse filme, ele trouxe, assim, eu acho que o David Fincher para uma nova geração, sabe? A geração que estava começando a assistir filme ali em meados dos anos 2010. Esse filme, ele vem com tudo, ele é o melhor filme do Fincher dessa década, né, da década passada. E é o Fincher muito confortável mexendo num tema que ele gosta muito, como o Charlie comentou, e ele é muito bom fazendo, né? Que é contando histórias que envolvem ou história de pessoas mentalmente instáveis, psicopatas, criminosos, enfim. O Fincher tá muito confortável nesse filme. Eu concordo com tudo que a cigarra do Bruce falou. Eu também, o cigarro, o Sr. Grilo do Bruce tá ótimos argumentos. Eu queria falar que eu fiquei muito satisfeito com o Garota Exemplar. Foram cerca de 2 horas e 20 minutos sem nenhum momento entediante, né? Que nem certo filme passado que a gente falou, né? E olha só, abordava quase o mesmo tema desse aqui, só que esse aqui fez melhor. Em especial, acho que o Ben Affleck mandou muito bem aqui. É um exemplo de um filme que ele deu muito certo. O cara, quando ele consegue, né? Principalmente a parte rica do roteiro, ele consegue fazer uma atuação muito boa. E assim como a Rosamund Pike, que sem igual aqui, tá incrivelmente muito boa aqui também. Eu gosto muito dos atos, assim, eu acho que eu sinto um pouco de grande alteração, assim, que é na segunda parte do filme, né, que é algo bem próximo de um plot twist, que eu senti que faltou um pouco da mesma consistência do primeiro ato, sabe? E eu falo que é do realismo. Assim,
tem a história da personagem vinha sendo trabalhada de tal jeito. Eu entendo que tem a crítica do autor e tudo mais, toda a construção do texto, o final da história, mas parece que toda a faceta paciente, detalhista e cuidadosa da protagonista deu lugar a uma sociopata impulsiva sobretrabalhada, sabe? Que fica um pouco daquilo, deixando um pouco de furo, assim. Mas são furos interessantes na narrativa. Eu não considero isso um empecilho. Eu acho que é um filme muito bom também. Não considero ele o melhor filme do David Fincher, né? Alguns colocaram até no top 3, eu não considero isso. Mas é inegável que esse filme ele tem um papel muito bom em traçar alguma crítica social, principalmente em condução policial, judicial, as tragédias populares. Então eu acho que isso é bem explorado. E é um filme que tem um final também marcante. Tipo, literalmente os dois se merecem, fiquem juntos para sempre. E uma curiosidade, o Avast falou do final, né? Esse filme ele começa e termina com a mesma cena, né? Que é a Amy olhando pro Ben Affleck. No começo a gente não entende muito essa cena. No final ela faz todo sentido. Que ela olhando pro Ben Affleck, dando aquele sorrisinho bem maléfico, bem macabro. Assim, você fala, eita porra. É uma curiosidade desse filme também. My name's Bill Tench. This is my partner, Holden Ford. We're from the Federal Bureau of Investigation's Behavioral Science Unit. We're doing research, interviewing men like you. If you do go to Vacaville, you definitely need to meet Ed Kemper. They call him the co-ed killer. Do you think the Kemper would talk to us? Try stopping him. Em 2017, o Fincher foi e fez a série Mindhunter para Netflix. Ele produz e dirige. Ele produz a série e dirige 7 episódios. A série, infelizmente, só teve 2 temporadas e é um dos maiores traumas da internet. Foi o cancelamento de Mindhunter. O Bruce falou que viu e não gostou muito da série, não comprou a série. O Avast não assistiu. Mas é uma série que conta as passadas dos anos 70 e segue alguns agentes do FBI que começam a investigar alguns assassinos. E, inclusive, é uma série baseada em fatos reais. E o protagonista dessa série, o personagem principal, que é interpretado pelo Jonathan Groff, né, um ator que eu gosto bastante, ele é o cara, por exemplo, que criou na história o termo serial killer, né? Ele inventa esse termo e é muito engraçado porque tem uma hora que ele usa, quando com um chefe dele, ele usa esse termo e o chefe começa a rir. Serial killer, né? Que é isso? É um assassino que come cereal, né? Ele faz um cara eles dão risada desse termo, mas é um termo que depois pegou e se tornou bem popular. E eles esses dois agentes do FBI, eles começam a estudar alguns assassinos para identificar a metodologia deles, entrevistar eles. É uma série incrível, é uma das melhores séries da Netflix. Infelizmente ninguém viu, então, assim, ninguém viu não, né? Tipo, é uma série que ela era muito cara e não teve uma grande audiência que fez a Netflix renovar para mais temporadas. A série ela ia ter tipo, umas 5 ou 6 temporadas. Infelizmente acabou na segunda e não vai ter continuação. Só um detalhe que eu quero falar. Um personagem bem recorrente, não recorrente, mas uma presença bem marcante na série é do Charles Manson, né? Um assassino, um cara bem famoso nos Estados Unidos, né? Um cara que foi retratado naquele filme do Tarantino. E ele é sempre citado na série, mas ele aparece no 6º episódio da segunda temporada. E a segunda temporada, ela foi coincidentemente lançada na mesma semana que Era Uma Vez em Hollywood, um filme que o Charles Manson também aparece. E ele foi interpretado tanto no filme quanto na série pelo mesmo ator, pelo Damon Herman. Ele interpreta o Charles Manson nessas 2 produções. E, nossa, o episódio que ele aparece é sensacional. É dirigido pelo Fincher, se não me engano. É de arrepiar o finalzinho, né, com o Charles Manson, que é assinando, né, o livro lá, e a frase que ele assina é incrível. Infelizmente Mindhunter não teve uma continuação, não vai ter, mas fica aí uma série espetacular da Netflix. E tem também uma que o Avast assistiu as primeiras 2 temporadas, que é Love, Death and Robots, né, Amor, Morte e Robôs, que é uma série antológica de animação, né, meia animação, alguns episódios são live action, estilos de animações diferentes. É uma série criada pelo Tim Miller e produzida pelo David Fincher. E o Fincher, não vamos falar da série inteira, é uma série que eu gosto bastante, uma série antológica, mas o Fincher, ele dirige
o segundo episódio da terceira temporada, que se chama Bad Traveling, Viagem Ruim, eu acho que é o nome, que é um episódio meio de terror, onde tem esse grupo de marinheiros, acho que é em 1800, por aí, que eles acabam lutando com uma criatura do mar, e essa criatura, ela foge e se esconde no porão do barco deles, é tipo um deus caranguejo, uma criatura assustadora, e eles meio que decidem que eles vão acabar morrendo, né, eles não vão conseguir chegar até a ilha, né, até o porto, sendo que aí eles fazem um acordo com essa criatura e em troca, tipo, da ajuda dela, eles vão entregando, tipo, alguns restos mortais pra essa criatura se alimentar e se curar. E aí chega uma hora, né, que os restos mortais acabam e eles têm que dar, né, sacrificar a vida deles mesmos e alimentar essa criatura. É foda demais, é um dos melhores episódios de toda a série e eu recomendo demais. Inclusive, ela é estrelada pelo Troy Baker, né, o Joe de The Last of Us, dos jogos. É uma série animada um episódio que também é em animado, né, é em animação, com um visual muito foda, meio quase que live action. Então eu gosto bastante e recomendo demais. Fiquei tão desapontado que eu vi as 2 primeiras temporadas dessa série por causa do envolvimento do David Fincher, e eu só descubro que ele dirigiu justamente um episódio da terceira temporada que eu não vi. E a terceira temporada, inclusive, é talvez a maior temporada. Então fica aí abaixo, assista, porque eu acho que você vai gostar bastante, porque é uma ótima série, uma ótima temporada. Agora passando para o filme de 2020, A Volta do Fincher. Agora é o primeiro filme dele para Netflix, que é Mank. É o filme sobre o roteirista de Cidadão Kane, um dos filmes mais aclamados de todos os tempos. Né? Esse filme que ele é muito pessoal pro Fincher, porque ele é com o roteiro do Fincher e do pai dele, que faleceu há muito tempo. Né? O Fincher recuperou esse roteiro do pai, que era um sonho do pai de lançar esse filme. E o filme concorreu ao Oscar, né, com Gary Oldman, Preto e Branco. E é um filme que meio que é meio que unânime que não é tão bom. Ele é ok, mas é um dos filmes que as pessoas menos gostam do Fincher. E eu também é um filme que eu não morro de amores por ele. Eu também não morro de amores por ele. Eu acho que ele é um filme bom, assim. Eu acho que se fosse numa escola, ele passaria de ano, mas ele passaria ali no limite. Porque ele pode ser muito facilmente achado chato para algumas pessoas. É um ritmo bem lento, né? Uma curiosidade sobre ele, o Fincher já declarou em algumas entrevistas que um ator que ele tinha muita vontade de trabalhar era o Gary Oldman, e por conflitos de agendas, ele nunca, até então, havia conseguido trabalhar com ele, finalmente consegue Mank. É um filme que tem, né, crítica no nosso site, como o Charlie falou no início do episódio, a gente fez a cobertura total dele, quando eram lançados trailers, imagens, o lançamento, enfim, né, o primeiro filme do Fincher, que culmina ali com a formação do Fórum Nerd, a mudança de blog para site, então tem tudo lá para vocês verem. É um filme que, sei lá, se eu fosse dar uma nota, eu daria uma nota 6. Ele é o segundo filme do Fincher que eu menos gosto, né? O último é Alien 3 e Mank vem na sequência. Eu acho muito longo, meu problema com o filme, eu acho ele muito longo e o ritmo dele, para mim, não é dos melhores, assim. Ele é um filme que, sabe, quando ele tá na primeira meia hora dele, parece que você já tá 1h30 assistindo. Isso não é bom pra mim, mas ainda assim, talvez eu acho que se fosse por outro diretor eu teria uma outra impressão, talvez seja meu lado fanboy falando. Eu acho que ele, assim, ele fica na média dos filmes ok, mas de longe os filmes que eu menos gosto do Fincher. Então, falando um pouco assim, acho que das duas, ou a treta entre o Ares e Mac deveria ser tirada do filme, ou o filme poderia ter uma duração um pouco menor para poder trabalhar melhor isso. Eu acho que foi escolhida a opção meio ruim, e isso deixou o assunto um pouco avulso, como se quisesse gerar mais treta, se fosse possível, né, muito maior, sabe? Assim, não é um filme que eu odeio, assim, mas não é um filme que me agrade tanto. Eu gosto dele de certos aspectos, eu não gosto de outros. O filme realmente ele é muito longo, um pouco cansativo. E começa a ficar cansativo lá pro segundo ato. Até o final ele fica bem didático às vezes. Eu acho que ele vale mais pela atuação do Gary Oldman, que é um ator espetacular. O cara é um monstro mesmo. O cara arrasa aqui na atuação aqui com o Mank.
Eu acho que, pra mim, eu acho que pra mim é um filme indiferente, assim, sabe? Da filmografia. Eu não considero nem isso, nem aquilo. É ok ali, sabe? Fica ali não muito perto do final da lista minha, se eu fizesse. Eu não assistiria de novo, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi, na época que lançou, eu gostei mais. Aí eu fui assistir mais recentemente. Realmente o filme é um pouco problemático nesse aspecto. Poderia ter sido trabalhado bem melhor. Assim, o Mank ele ainda concorreu ao Oscar, né? Não ganhou nada, pelo que eu me lembro. Mas é um filme que tem seus pontos positivos. Embora eu acho que ele é muito mais pra quem gosta, assim, da história de Hollywood, assim, dos bastidores. Mas, no geral, não é um filme que me agrada Olha muito, que que agrada a gente. há quem diga que tem pessoas que viram Cidadão Kane e esse Mank e falaram que Mank é melhor que Cidadão Kane. Vocês concordam Não, a pessoa tá com essas maluca, né, cara? pessoas? Cidadão Kane... Não, Cidadão Kane é um dos maiores filmes de todos os tempos. E realmente outro patamar, né? As pessoas estão bêbadas, só pode. Mas Eu imaginei. teve também, né, agora, né, finalizando o programa, o Fincher lançou agora em 2023 o The Killer, o Assassino, a adaptação do quadrinho de mesmo nome francês, estrelado pelo Michael Fassbender e com participações de várias pessoas pequenas, tipo, entre eles o que vale destacar mesmo é a Tilda Swinton, mas é um filme que eu sei que o Bruce tá muito empolgado, e Bruce, você gostou de The Killer, o Assassino? Eu gostei. Eu tô sempre falando, né, quando a gente chega nos filmes nos projetos do Fincher, em que posição mais ou menos eles estão, assim, pra tentar mostrar o quanto que eu gosto dessas produções. Só que eu acho que o Assassino ele fica no meio. Por que eu acho? Eu li muitas críticas sobre esse filme, algumas das quais eu não concordei, mas faz sentido, assim, tem um pezinho ali que dá pra você entender, mas no fim eu acabo não concordando. Que é assim, eu acho que a nota de corte do Fincher ela é muito alta. Então o que acontece? Geralmente, quando, sei lá, se amanhã chegar e anunciar um filme do Fincher, geralmente as pessoas vão falar, caralho, vai ter um novo filme do Fincher. Eu acho que o Fincher, ele tá nessa prateleira de diretores que alcançou isso. E The Killer, eu acho que isso prejudica ele. Porque depois de Mank, que é um filme mais pessoal dele, ele volta pro gênero que o consagrou, né? Que é um filme sobre assassinos, um filme que vai falar sobre morte, sobre psicopata, enfim. Esse gênero, então muita gente... E, de novo, né? O Assassino, ele volta, né? A parceria dele com o diretor de Seven. Então muita gente falou, caralho, que foda, eu inclusive. E o Assassino, ele não é exatamente esse filme. Né? Ele é um filme com ritmo bem lento, não é um filme tão longo, se eu não estiver enganado, eu acho que ele tem 2 horas ou até um pouquinho menos. Ele é um filme mais curto do que outros do diretor, e ele é um filme bem intimista, né? Ele é um filme que ele foca no método do assassino e depois numa vingança, né? A primeira missão que o filme mostra ele fazendo dá errado, e quando ele volta para casa, né, ele descobre que uma pessoa querida foi quase morta, e depois no final a gente descobre que essa pessoa é a atriz brasileira Sophie Charlotte, que é bem legal a participação dela, apesar de eu não lembrar se ela tem um diálogo, mas ok, é uma atriz brasileira que tá ali. E é um filme que muita gente, assim, você vê comentários na internet de muita gente que foi assistir o filme pensando que seria um John Wick, não foi, e ficou puta, e eu falei, as pessoas estão realmente viajando, porque quem olhou pra isso pensou que seria algo relacionado com John Wick, né? Quem vai ver um filme chamado O Assassino, dirigido pelo David Fincher, e esperar que adaptem alguma coisa do nível John Wick 4, onde o personagem literalmente cai de uma escada de mais de 600 metros no filme 2 vezes e tá ali de boa. Tipo, como assim? Pois é, mas as pessoas hoje em dia parece que elas têm muita preguiça de pensar, mas ainda assim eu gostei do filme, eu acho um bom filme, o Michael Fassbender tá muito bem, a participação da Tilda Swinton é bem legal, o diálogo deles ali, e tem essas brincadeiras do Fincher, então no final você tem um mistério, você fala, pô, será que ele vai matar ela? Será que não vai? Porque o que acontece? O personagem dele tem uma característica que ele reage muito pouco. Então, ele é um filme que tem poucos diálogos, a maior parte do filme é uma narração, né, do personagem do Michael Fassbender, que, de novo, não tem nome, o Fincher gosta disso, é um personagem que os nomes que eles dão são todos falsos, né, pra ele conseguir um passaporte, uma hospedagem no hotel, não é o nome real dele, então a gente não sabe qual que é. E como ele reage muito pouco, ele é imprevisível, você não sabe se ele vai matar, se ele vai perdoar, se ele vai simplesmente ignorar essa pessoa. Então eu acho que é aí que mora o charme do filme, né, a imprevisibilidade.
Mas eu acho bem legal, as composições visuais estão muito boas, o Michael Fassbender tá muito bom. É um filme que, se eu fosse dar uma nota, não, eu dei uma nota, eu fiz a crítica no site, eu dou uma nota 8, não tá na lista ali no seleto grupos de melhor filmes do Fincher, mas ele também tá longe ali do seleto grupo dos filmes do Fincher que eu menos gosto, como o Mank, por exemplo. Ele tá no meio ali, eu acho que ele tá um pouco na frente do Quarto do Pânico, um pouco, tá junto com o Millennium, mais ou menos no mesmo lugar, assim, dentro da filmografia do Fincher pra mim. Diferente do meu amigo Bruce, né, que eu fiquei muito decepcionado com ele nesse momento, porque só a nota mediana não basta. Esse filme aqui, pra mim, é um dos top 5, David Fincher, facilmente. Acho que o cara aqui conseguiu acertar muito bem no que ele queria fazer. É um filme enxuto, pra mim. Ele é bem cadenciado e tenso, né? Eu acho que David Fincher já mostrou que sabe fazer só entretenimento, e isso não é só uma sucessão de cortes estremecidos, enlouquecidos por explosões cada vez maiores e bum, bum. Não, aqui tem uma arte aqui por trás e na frente das câmeras. E o resultado é que o thriller que é abordado aqui, ele não tem muitas grandes pretensões. É um assassino, né, que tem um objetivo, né? Lá, isso é abordado num ato no filme. Esse objetivo vai sendo concluído com os demais atos para frente. E é isso, cara. A gente só acompanha, né, o assassino fazendo seu monólogo, né, viajando pelo mundo, praticamente. Acho que ele vai de Paris, né, até os Estados Unidos, vai para Paris, etc. Então eu gosto bastante desse Fazendo compras cenário. pela Amazon. Fazendo compras pela Amazon. Gosto bastante desse estilo. Então eu acho que pelos monólogos e pelo filme não ser muito convencional, né, desse estilo de filme, eu acho que o Assassino me pegou bastante. É um filme que eu gostei muito. Tem a cena dele lá no restaurante com a Tilda Swinton também, que é muito boa. Eu gostei bastante. É um diálogo muito poderoso e que, na minha opinião, funcionou bastante com o objetivo do personagem ali em si, sabe? Se a jornada dele vai valer a pena, sabe? Se eu matar essa mulher aqui, vai valer tudo isso que eu acabei enfrentando, sabe? Então, é um filme que tem uns dilemas interessantes e que eu gostei muito que ele foi trabalhado aqui, sabe? Acho que o David Fincher, ele tem que fazer uma sequência desse filme, porque ele abre margem pra isso, sabe? E, curiosamente... Ele tem 9 HQs, né? São 9 álbuns gigantes, então tem muita coisa pra adaptar. Pode fazer 9 filmes que eu ia assistir facilmente, só do assassino matando um monte de gente com a cara amarrada. Inclusive o Michael Fassbender tá bem aqui. É um papel mais simples dele, né? Não exige muito do ator. Mas, assim, do que exigiu, ele faz muito bem. A gente não sabe, como o Bruce falou, das intenções dele. Se na hora ele vai deixar a pessoa viva ou vai matar a pessoa. Mesmo que ela seja, de alguma forma... seja culpado de alguma coisa e vai matar porque ele é um assassino, pô. Ele ameaçou aquela pessoa e não vai deixar evidências. Então, o filme é corajoso de mostrar isso. Eu acho que ele sai um pouco daquele eixo mais convencional desse tipo de filme. Eu gosto muito dele. Se eu daria uma nota, eu daria uma nota 8. Vai tomar no cu, Avati. Você me xinga por eu falar isso da mesma nota que eu. Eu achei que você ia dar um 9,5. Vai se lascar, Bruce. Você ia dar uma nota 6, só mudou na hora porque iam te xingar. Não, Avati, mas você sabe que falando sério, o ponto que você me criticou, pelo que me criticou assim, que você deu sua opinião não concordando comigo, é um ponto que eu acho que vangloria muito a carreira do Fincher, porque assim, a minha opinião sobre o Assassino, repare que, tipo, eu não coloco esse filme entre os melhores do Fincher e ainda assim a nota é 8. A nota de corte do Fincher é muito alta. O Fincher acerta em cheio, tá? 90% do que ele faz. Então, de repente, você assistiu um filme muito bom do Fincher, se você comparar com outros dele, ele vai ficar mais pra baixo. Talvez com outros diretores, não. Talvez, sei lá... eu vi um crítico, o Thiago Belotti, né, do canal Meus 2 Centavos, que ele fala uma frase que é muito curioso. Ele considera que o Fincher tá meio que em banho-maria nesse filme, mas ele diz que um banho-maria do Fincher é muito melhor do que um Michael Bay no seu melhor dia, por exemplo. Ele usa exatamente essa frase na crítica. E eu acho que isso mostra muito, sabe? Eu gostei do filme um pouco mais do que esse crítico que eu mencionei gostou, né? Ele deu, sei lá, uma nota 7 pro filme, eu dei uma nota maior, mas...
Eu acho que ele mostra, assim, sabe, que tipo... esse filme, ele é bom. Ele é bom, ele é bem bom, inclusive, ele não é bom, ele não é só ok, mas ele tá longe, sabe? O Fincher já entregou coisas muito melhores do que isso. O Fincher nitidamente não tava no seu melhor filme, no seu melhor projeto, ou no seu melhor dia aqui. Mas ainda assim, quando ele não está, ele entrega algo que de fato é muito bom. Vocês já falaram bastante do Assassino, então não tem muito o que eu agregar. Só queria falar que é um filme que eu acho curioso, como eu gosto muito como ele mostra que o trabalho, a parte chata de ser um assassino, entre aspas, que é o cara tem que ficar lá, ele para o carro em frente à casa, o maluco fica olhando, ele fica horas e horas e horas olhando, esperando de tocar, e aí ele dorme, sabe? Tipo, e acorda assim, e tá meio perdido. Então, é um filme que ele mostra muito esse lado, que é muito interessante, cara. Eu acho que é o um lado que diferencial você desse vive filme. todos os dias, né, Charlie? Que sua profissão é igual a dele, né? Enquanto a sua é só já tirar a pistola e matar as pessoas, né, viu? É diferente, Você né? gostou dessa parte porque você vive com ela no seu dia a dia, né? Uma segunda-feira é a mesma coisa que o personagem É porque é que você não gosta de ser mais direto, né, Bill? Você que manda, né? Você é o Don Corleone de São Paulo, que manda, né? O assassino atrás das pessoas. Sou. Como é bom ser a única pessoa boa desse podcast. Uhum. O problema é gostar do Taika Waititi, né? É Mas que tudo você já bem. assassina o seu gosto por gostar do Taika Waititi, né? Tudo bem. E defender Thor 5. Diretor. O Bruce é tão hater que nem sabe que nem lançou Thor 5. É verdade, tem Thor 5, Amor e Trovão. Olha aí o crítico de vocês. Olha aí o crítico de vocês. Nossa, assim, aqui, olha o crítico de vocês. O Avast faz a crítica pro site, nota 10. Para Amor e Trovão, ele enganaria vocês. Ele faria vocês gastarem dinheiro. O ingresso tá caro do cinema. Ele faria vocês gastarem dinheiro pra assistir essa merda. Olha que mentiroso. Homem mentiroso. Mas antes da gente fazer um topzinho do Fincher, só quero falar rapidinho alguns projetos do Fincher que ele tava atrelado, mas ou ele saiu, ou nunca aconteceram. Ele ia dirigir um filme da Madonna. O primeiro filme do Blade, em 98, ele tava atrelado como roteirista. E até já chegou a escrever parte do roteiro com o David S. Goyer. Originalmente, ele era o diretor de Prenda-me Se For Capaz, né? Aquele filme do Spielberg. Mas ele abandonou o filme pra fazer o Quarto do Pânico no lugar. Ele também já chegou a trabalhar numa adaptação de Hard Boiled com Nicolas Cage, né? Um quadrinho do Frank Miller. Acho que é Bom de Briga, acho que é o nome oficial aqui no Brasil. Enfim, ele quase dirigiu o filme do Homem-Aranha. O primeiro filme lá, que depois foi dirigido pelo Sam Raimi. Inicialmente, ele era o favorito do Tom Cruise para dirigir Missão Impossível 3. O Fincher é um cara que teve vários projetos, né? O Lords of Dogtown, né? O Senhor de Dogtown, que ele ia dirigir esse filme, que acabou indo para Catherine Hardwicke e ele permaneceu como um dos produtores. Enfim, vários projetos diferentes que o Fincher ele quase chegou a fazer, mas nunca saíram do papel, ou ele teve que abandonar para fazer outras produções. E de projetos futuros ele não tem nada anunciado, a não ser um rumor de que ele deve dirigir e produzir uma adaptação americana de Round 6, né, o Squid Game, a série coreana da Netflix. Aparentemente, segundo os rumores, ele vai fazer a versão americana, então vamos ver se isso se concretiza e realmente acontece. E não saiam Old Boy 2013. Nossa, não, nem me lembra desse Old Boy horroroso do Spike Lee. O meu processo é puramente logístico. Se eu sou eficiente, é por causa de um simples fato. Eu tô pouco me. Mas, Avast e Bruce, eu quero agora que vocês façam, me falem o top 5 filmes do David Fincher pra você, começando do pior até o melhor. Bem, do meu pior, no top 5, eu começo com O Assassino. Pra mim, esse é um ótimo filme. Trouxe pra mim aquela experiência de entretenimento que o David Fincher tem. Acho que ele retornou muito bem aqui, no seu hiato de 4 anos, 3 por aí, né? De filmes grandes assim. Então acho que ele mandou muito bem aqui. Meu quarto seria
a rede social, filmaço, traz muitos dilemas, eu me enxergo muito naquilo, sabe, algo mais contemporâneo para mim. Então é um filme muito filosófico, eu gosto bastante dele. Você É um se filme enxerga usando LSD com o Jesse Eisenberg, Avast? Esse é o criador do Facebook? Do Orkut? Que eu não tô Eu não sabendo. entendi se me enxergo muito lá. Eu imaginei o Avast usando LSD lá com o Não, Eduardo. eu entenderia o Bruce Mark falar que ele se Zuckerberg. enxerga no assassino, né? Ele se enxerga com o assassino. Não, mas eu me essa enxergo abaixo com o não sei dilema não. abordado no filme. O dilema abordado no filme eu me tá. enxergo. A questão Temos que eu um falei empreendedor justamente- aqui, Charlie. É o Elon Musk Olha o com a ataque, gente. olha o ataque que estão fazendo contra mim só porque eu tô falando de algo pessoal. Vocês dois estão de parabéns, seus dois criminosos. Muito bem, eu gosto muito da rede social, excelente filme. Aí, em meu terceiro lugar, eu fico aqui com Zodíaco. Puta filmaço do caramba. Filme que eu assisti 3 vezes aí, de tão bom que é. E olha só que é bem raro ver esse tipo de filme aí, quando eu não gosto tanto assim, que é muito longo. Mas esse filme aqui merece estar nessa posição aqui. Top 3 facilmente. Aí, essa aqui já é meio manjada já. Acho que não tem muito segredo. Meu top 2 certamente vai ser o Clube da Luta. A obra-prima máxima do David Fincher. E foi injustiçada na época e atualmente estão fazendo mais referência à era. Como deveria ser, né? Já naquela época, só por causa de umas tetinhas e tal. O filme acabou sendo bem mal visto pelos olhos. E em primeiro lugar fica com Seven, que é um puta filme, obra-prima, não tem nem discussão com isso. É o filme que alavancou a carreira do David Fincher, depois do filme trágico do Alien 3. Então, realmente, a carreira do cara vem com muitas pérolas muito brilhantes, assim. É o David Fincher. Acho que nesse aspecto eu concordo com o Bruce em venerar o homem, embora o mesmo cara venere outro homem, outro sujeito que não merece nem um terço da referência que ele faz aqui. Nossa, é o Sujo falando mal lavado, né? Mas tudo bem. É, o homem gosta de Taika Waititi falando de mim. Mas, assim, duas coisas. A primeira é que em breve a gente vai ter um podcast do Gênio 2, né, do cinema, que é Paul W.S. Anderson. Então, fiquem Não vai ter, não. Não vai ter, não. Tá? Não vai ter, não. Tá? Fiquem atentos, o Charlie vai participar, ele já prometeu. Então, fiquem atentos. Segundo, que o Avast falou a frase mais bonita que eu ouvi no meu final de semana, que é obra referenciada pelo olho. Essa frase é muito sucinta, eu gostei muito, o Avast falou agora, então fica como frase do dia para vocês que estão ouvindo. Fica como frase do dia. Meu quinto filme favorito do Fincher é O Curioso Caso de Benjamin Button. Em quarto lugar fica Zodíaco. Terceiro lugar, Garota Exemplar. Segundo lugar, Clube da Luta. E primeiro lugar, o filme favorito da minha vida, Seven, Os 7 Crimes Capitais. Bom, eu adoro o Fincher, não é o meu diretor favorito, não, tá até longe de ser meu diretor favorito, mas eu adoro ele. Sempre que tem um filme novo do David Fincher é um evento, porque é um diretor que vale muito a pena assistir os filmes dele. E meu top 5 seria The Game, né, o Vidas em Jogo. Depois, talvez o Zodíaco, Clube da Luta, Seven em segundo lugar. E em primeiro lugar, Garota Exemplar, Gone Girl, que é o meu filme favorito do Fincher. Eu acho esse filme absolutamente incrível, embora Seven também nota 10, são duas pedradas de David Fincher. Thiago, você não ia pôr Millennium em primeiro lugar? Não, nunca falei isso, pô. Millennium ficou em sexto lugar, tá? Só pro senhor saber. Ótimo filme. When I think of my wife, I always think of her head. I picture cracking her lovely skull, unspooling her brains, trying to get answers. Mas depois desse ataque do Avast, a minha pessoa, queria agradecer o Avast e o Bruce por terem participado aqui comigo desse programa. A gente já tá encerrando, foi um programa bem legal e quem sabe se a resposta for boa, a gente volta a fazer de mais diretores quando eles tiverem alguns lançamentos. Quem sabe o cacete, episódio 2, Paul W.S. Anderson, aguarde. Tá prometido aqui. O primeiro podcast solo do Fórum Nerd, onde só o Bruce vai participar, né?
Só que não. Todos querem falar do Gênio 2. Não, eu não posso ver coisa radioativa não, Bruce, eu tô bem. Mas muito obrigado pra você que ouviu aqui até agora. Um recadinho sempre, acesse o site do Fórum Nerd, onde tem notícias, críticas, textos, listas, enfim, todas as novidades do cinema e da cultura pop a gente tá cobrindo lá. É um site bem bacana que a gente se esforça muito pra manter e sair de pé. E sigam a gente também nas nossas redes sociais, que é @nerd_fórum no Twitter e Fórum Nerd no Instagram e no TikTok. E também se inscrevam no nosso canal no YouTube, Fórum Nerd, onde a gente posta vídeos semanais, tanto os programas, os podcasts, saem no canal no YouTube, no Spotify e qualquer agregador de podcast, e também nosso site. Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho. Tem os vídeos semanais que eu e o Parzi a gente tem feito, falando de vários temas que também estão bem legais e a galera também tem curtido bastante. Então é isso, muito obrigado Bruce, muito obrigado Abashi. Sam, mais uma vez falando com a gente, né? Não podia deixar essa passar, esse arrombado, mais uma vez marcando com a gente sábado e não compartilhando a gravação. Muito obrigado, Sam, por não ter participado de mais um programa. E é isso então, pessoal. Até a próxima e falou! Tchau, tchau! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fincher Gênio! Tchau, 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 tchau!